Bom dia, bem-vindos. Eu sou o Luís Varela de Almeida. Estamos no 24º dia desta viagem pela Estrada Nacional 2 de Chaves até Faro. Estamos no Concelho de Mora, quilómetro 476, em direto a partir do Museu do Megalitismo. Já temos aqui os nossos primeiros convidados, mas antes disso, também aqui o primeiro contacto em direto com a Ana Rita Cristóvão e com o Marcos Pinto. Marcos, começo por ti. Bom dia. Estás no Fluviário de Mora, um dos pontos aqui também de muita atração neste concelho. Sim, Luís, e há uma frase que nos vai acompanhar hoje ao longo da nossa emissão. Demora-te em Mora. E nós vamos ter tempo para descobrir este concelho. Tirámos tempo para estar aqui a descobrir o Fluviário de Mora. Daqui a pouco vamos mostrar a exposição permanente, mas para já a Catarina, que vai ser a nossa guia daqui a pouco, ela tem uma história muito curiosa para partilhar connosco, que é a história de uma lontra que começou por chamar-se o Bosque, mas depois passou a ser a Bosque. É verdade. Então, inicialmente pensava-se que era uma fêmea e depois veio-se a descobrir que era então um macho. Ao contrário, aliás, pensava-se que era um macho, veio-se a descobrir. Portanto, o Bosque passou a ser a Bosque. Já não mudámos o nome porque, quer dizer, ser chamada do nome a vida toda, digamos assim, e voltar a outro, decidimos que seria mais fácil para ela também ser a Bosque. Muito bem. E também temos o Faísca. O Faísca. O Faísca. O Faísca e a Bosque, será que vão aparecer daqui a pouco na nossa emissão? Isso é uma pergunta para a qual nós ainda não temos resposta, porque eles nesta altura estão a dormir e ao 12h40 é a hora prevista para a alimentação deles. Mas muitas vezes eles não param a soneca para comer. Ainda por cima com o calor que hoje está, a ver vamos se eles vão aparecer na nossa reportagem. Aqui do Fluviário de Mora, havemos voltar daqui a pouco. Agora, Ana Rita Cristóvão. Olá, muito bom dia também para ti. Onde é que estás e o que é que nos vais contar daqui a pouco? Bom dia, Marcos. Olha, eu por aqui já ando a preparar aquilo que vai ser depois também o nosso almoço, porque a hora do almoço ainda falta para lá chegar, mas é de manhã cedo que se começa a preparar. E como estamos em Mora, não podíamos passar aqui sem falar do vinho de talha, que é tão característico desta região. Estamos a falar de vinho que é produzido aqui na freguesia de Cabeção e que hoje em dia ainda conta com 50 produtores e que mais do que produzir vinho é também um momento de partilha, de convívio, de amigos à mesa que se juntam para preservar esta tradição, mas também para dar vida à identidade e garantir que ela no futuro não é esquecida. Daqui a pouco já vamos perceber o que é que estes produtores aqui à mesa estão a fazer para preservar o vinho de talha. Luís. Obrigado, Ana Rita Cristóvão. Obrigado também, Marcos Pinto. Já nos voltamos a ver. Apresentar então agora os nossos primeiros convidados deste 24º dia, aqui, como eu disse, a partir do Museu do Megalitismo em Mora. O Luís Branco, vice-presidente da Câmara Municipal, aqui em representação do presidente, que não está, porque está ausente e, portanto, não podia estar aqui. A Luísa Sousa, que é bióloga do Fluviário de Mora, e também o José Vieira, que é produtor de vinho da talha e também faz parte da confraria do vinho de talha. Muito obrigado aos três por terem aqui aceitado o nosso convite. Luís, começo por si. Há pouco, quando conversava com a Marta, que é do Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal, ela dizia-me que a Estrada Nacional tem muita dinâmica aqui em Mora. E eu fiquei com esta coisa na cabeça, ela me ter dito essa frase, essa dinâmica aqui no Concelho. E gostava de perguntar sobre isso, que dinâmica é esta, não é? O que é que a Estrada Nacional 2 trouxe aqui a Mora? Pronto, antes de mais, muito bom dia a todos. Agradecer o programa por ter vindo até ao nosso concelho. O nosso concelho é constituído por 4 freguesias e um lugar da Malarrenha, a freguesia de Brotas, Pavia, Mora e Cabeção. A Nacional 2 atravessa... E já agora vamos ter as 4 freguesias representadas ao longo do dia de hoje. E o lugar da Malarrenha também. Exatamente, sim. A Estrada Nacional 2 passa por 25 km o concelho de Mora. A 7 freguesia é atravessada na sua íntegra pela Nacional 2 e também a freguesia de Brotas. A freguesia de Pavia passa por um bocadinho de troço, apenas faltando a freguesia de Cabeção, mas pronto. E a Estrada Nacional 2, naturalmente, é uma dinâmica por
todo o dia passa 4Ls, passa bicicletas, passa motas, passa tudo que posso imaginar, pessoas a correr, pessoas a andar. É uma dinâmica extremamente importante para o Concelho de Mora, toda a gente que vem, esperemos que pare, e temos esses dados, porque já visitaram cerca de 1 milhão de pessoas o Fluviário de Mora e cerca de 50 mil pessoas o Museu do Megalitismo onde estamos. Mas em que janelas temporais? Esse número de visitantes? Esse número de visitantes, o Fluviário de Mora foi inaugurado em 2007, mas com o boom da Nacional 2, como se possa assim dizer, viu-se exponencialmente o crescimento. Ou seja, desde 2007 até agora é o tal milhão de visitantes, Cerca de 1 milhão e 100 mil visitantes, é muito visitante ao Concelho de Mora, é muita economia. Sim, sobretudo num concelho pequeno, porque podem estar a pensar, bom, 1 milhão em qualquer coisa como 20 anos pode parecer pouco, mas num concelho pequeno... Estamos a falar de um concelho com 440 km quadrados e de cerca de 4 mil habitantes, é muita gente, 1 milhão é muita gente a mexer na nossa economia local, a conhecer os nossos produtos locais, e é uma dinâmica muito importante para o Concelho de Mora, e que naturalmente o município de Mora, assim que tivemos a oportunidade de pertencer à Nacional 2, abraçámos de imediato esse convite, e estamos sempre abertos a novas experiências, a novos conhecimentos, a implementação de novas sinaléticas, como foi aqui há 2, 3 anos. Estamos sempre disponíveis e queremos muito dinamizar ao máximo a Nacional 2, tanto em certames, em feiras, na Bolsa de Turismo do Alentejo, na Bolsa de Lisboa, sim, como Nova e Beja, como tudo o que nos possa convidar, nós estamos presentes e estamos sempre disponíveis para abraçar a nação. E diga uma coisa, ontem eu sei que é difícil ter números sobre turistas que venham diretamente da Nacional 2. Ontem, pela primeira vez nesta viagem que começámos em Chaves, o Presidente da Câmara de Avis dizia-me que cerca de 23% do total de turistas são da Nacional 2. Ele dizia-me que no posto de turismo era uma em cada 4 pessoas que vinham da Nacional 2, o que significa que até pode haver muitos mais, porque nem todos se calhar vão ao posto de turismo. Portanto, gostava de saber se aqui vocês também têm uma ideia dos turistas que recebem vindos da Nacional 2. Nós não temos esses números concretos. Também é difícil. É difícil porque nós não só temos vários locais onde o turista que faça a Nacional 2 pode carimbar, como no Museu do Megalitismo, como no Fluviário de Mora, como nos Bombeiros Voluntários de Mora, como no posto de turismo, na Casa da Cultura, juntas de freguesia, Câmara Municipal de Mora. Temos uma panóplia de locais onde possa carimbar naturalmente que é difícil contabilizar exatamente, mas posso lhe garantir que se calhar os números de Avis pode-se equiparar aos nossos, porque fazem o trajeto, ou até aumentar, visto que passa diretamente no nosso Concelho, a Nacional 2. E que tem um troço muito maior comparado com a Avis, claro. Com a Avis terá que sempre fazer um desvio, e naturalmente nós no Concelho de Mora, passa na sede do Concelho, naturalmente penso que os números poderão ser ainda superiores a esses. Luísa, não dá para fazer a Nacional 2 a nada, não é? Mas antes de entrarmos um bocadinho mais a fundo no que é o Fluviário de Mora, eu gostava de perceber consigo, uma vez que aqui o Sr. Vice-Presidente falou nessa questão dos visitantes ao Fluviário, se realmente notou também essa diferença com o dinamismo da Rota da Nacional 2, sobretudo ali a partir de 2016, mais coisa menos coisa, se de facto notou esse aumento exponencial de visitantes por lá. Apesar de que eu sei que é bióloga, eu sei, mas pronto. Muito obrigado pelo convite também. Relativamente à questão que me coloca, o Fluviário tem uma dinâmica muito diferente, não é a Nacional 2 que traz os visitantes ao Fluviário, porque nós temos diferentes visitantes no Fluviário. Muitas visitantes de estudo também, acredito. Exatamente, desde escolas, temos também os séniores, e ao fim de semana realmente nota-se, e nota-se muito mais pessoas ao fim de semana que utilizam a Nacional 2 e acabam por ir fazer a visita ao Fluviário, sem dúvida. Sim. Fizeram alguma coisa de diferente no Fluviário por causa da Nacional 2? Nós temos atividades, com o Fluviário é um aquário público que representa os ecossistemas aquáticos e dá a conhecer a toda a biodiversidade. Nós temos sempre atividades, claro. Exatamente, de água doce. E temos sempre atividades relacionadas mais com a parte ambiental, com a parte da biodiversidade, mas como estava a dizer o Sr. Vereador, com
o carimbo do passaporte, as pessoas acabam por procurar um bocadinho a diferença, não é? Mas não temos assim uma atividade propriamente dita para a nacional, mas chamamos as pessoas a virem carimbar os passaportes e entrarem para conhecer um pouco do que existe nos nossos rios. Sim. Já vamos falar em concreto sobre o que é isto de um fluviário, porque há muitas pessoas que se calhar nunca ouviram falar sobre isso. José Vieira, em relação ao vinho de Talha, nota, por exemplo, uma procura por parte dos turistas ou uma curiosidade sobre perceber que tipo de vinho é este? Bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Sim, portanto, nós, e com esta dinâmica da Nacional 2 também, é verdade, nós recebemos, portanto, nas nossas adegas fazemos visitas e de vez em quando aparecem pessoas que ou que ficam aqui em Mora ou que ficam em Montargil a dormir e que depois acabam por, a dinâmica que estão a fazer Nacional 2, arranjar pontos turísticos, como referiu há pouco. E temos recebido alguns, inclusive, principalmente, quem está a fazer Nacional 2, nas motorizadas, já recebemos grupos nas nossas adegas e grupos até bastante grandes. É verdade que as pessoas, como é para beber álcool, abstêm-se um bocado, mas têm sempre a curiosidade, obviamente, de poder perceber o que é isto do vinho de Talha, que é um vinho completamente diferente dos vinhos industriais, e é um vinho com paixão, com alma e muito ligado à terra. Sim, mas essa questão da abstenção, porque estão a conduzir, claro que sim, mas não conduzem mais durante esse dia e ficam por cá, por noitar, pronto. Assim, as pessoas acabam sempre por provar, não é? Não estamos a falar de beber uma garrafa de vinho, estamos a falar de provar o vinho. Se bebemos uma garrafa, convém não conduzir mesmo. Precisamente. Mas sim, é um bocadinho por... Se bem que eu tenho água aqui, não tenho vinho de Talha, mas pronto. Mas pode ter. Abrimos uma garrafa isso foi falha sua. Mas pronto, também é assim, ainda são 11 da manhã, calma, vamos com calma. Voltando a si, Luís, Mora tem de facto aqui uma... aliás, antes de falarmos sobre Mora, o próprio Luís já fez a Nacional 2. Já. E fez de bicicleta. Fiz de bicicleta durante 6 dias com um colega aqui, naturalmente, de Mora, em que começámos em Chaves e terminámos em Faro durante 6 dias, em que conheci, pronto, falando mais propriamente de mim, conhecia a realidade da Nacional 2, também foi com esse propósito que o fiz, porque ouvia tanto falar da Nacional 2, vamos lá nessa aventura, vamos lá fazer. Foi durante 6 dias em que de Chaves a Faro, como tinha referido há pouco, apanhámos climas desde o nevoeiro, desde a chuva, desde o calor de 40 graus, lembro-me no peso da régua, apanhar 40 graus ao meio-dia. Sim, quando é que fez a Nacional 2? Fizemos no mês de junho. E em que ano? Há cerca de 6 anos. Ok. Em 2020. Uma panóplia de... Na altura da pandemia. Na altura da pandemia. Um ano antes da pandemia. Então 2019. 2019. Em que percorremos, conhecemos, provámos as gastronomias locais. É que isto agora, além de onde é que estava no 25 de Abril, é onde é que estavas durante a pandemia. Não é? Exatamente. Na pandemia, por acaso, estava em Mora, porque eu, felizmente, toda a minha vida vivi em Mora e gosto de viver em Mora e por isso quero que as pessoas venham a Mora, venham visitar Mora. Claro que sim. Temos uma panóplia de... Já vamos falar sobre ela, mas porque eu é que o interrompi, a culpa foi minha, mas ainda sobre a sua viagem. Minha viagem correu tudo dentro da normalidade, alguma avarias na bicicleta naturalmente acontecem. Então uma avaria na bicicleta, como é que é isso? É os pedais, é corrente? Foi um raio partido. Devido ao peso, o raio não aguentou e naturalmente é situações que vão decorrendo da Nacional 2. Quem faça de 4L naturalmente tem outras avarias, quem faça de moto tem outras. Nós tivemos essa avaria, foi só esse pequeno percalço. Em termos da viagem, foram 6 dias a pedalar. Foram 6 dias a pedalar. Mas isso não é pouco tempo? Nós só pedalávamos de manhã. Depois podíamos degustar, naturalmente, vinho, não de Talha, mas provávamos as iguarias. Está a explicar porque é que o raio partiu. Provávamos as iguarias. Se calhar no final da Nacional 2 até teria mais peso do que ao início da Nacional 2. Íamos provando a gastronomia local, íamos parando em vários sítios para carimbar. Penso que carimbámos em todos os concelhos. Não, Aviso e Crusto não, porque como é relativamente perto conhecemos, não fizemos esse desvio.
mas carimbámos quase em todos os concelhos. Foi uma experiência única, pronto, como eu já fiz várias, mas acho que a Nacional 2 tem paisagens do Peso da Régua, do Douro Vinheteiro, depois o nosso montado, planícies, Sim, aqui que no fazem Alentejo, esquecer tudo. mesmo só de onde hoje viemos, de Montargil até aqui a Mora, a paisagem, tanto de um lado como do outro. Todo montado agora desta zona para baixo para mim é muito gosto, pronto. Faz-me pensar, faz-me ter outros horizontes e naturalmente aconselho a fazer vivamente a Nacional 2, aconselho vivamente a parar aqui a Mora para degustar as nossas migas, o nosso vinho de talha, os nossos produtos regionais, fazer algumas experiências, tanto turismo religioso como turismo de natureza. Temos várias panóplias que podemos oferecer aos turistas. Luísa, já fez a Nacional 2, não? Não. E gostava de fazer? Gostava. Um dia destes? Um dia destes hei de fazer, sim. Quando deve ser, não é? Pronto. Sim. E o José? Já fiz partes de carro. Partes de? Partes da Nacional 2, mas de carro. Ou seja, nunca fez de Chaves a Faro? Não, é isso? nunca fiz contínuo, não. E gostava Conheço de... bem a estrada, conheço Sim, a Estrada claro. Nacional 2, porque já circulei por ela, mas gostava, e é uma experiência que... E gostava de fazer assim? Gostava, se calhar... Não é uma coisa Se que- calhar o branco qualquer dia, que o branco faça aí uma nova, pode-me convidar que eu vou com ele com certeza. Mas Nem não que é- seja mas- para apoio logístico. Mas não levem o vinho de talha no carro. Temos que levar. Temos que levar. Temos que levar. É nutritivo. Então, nutritivo. é assim, se for, convidem-me também. Pronto, Vamos os ok. três. Está convidado. Não Está sei se o carro convidado. aguenta com o peso dos três, mas depois logo se vê. Luís, voltando só assim, ainda para terminarmos este capítulo aqui sobre a Nacional 2, eu tenho perguntado aos vários autarcas com quem me vou cruzando sobre o que é que ainda se pode fazer mais pela Nacional 2, ao nível de sinalética, ao nível dos troços, ao nível de investimento. Sabemos que é uma estrada nacional e, portanto, a sua tutela está nas infraestruturas de Portugal e, por conseguinte, no próprio Governo e no Estado Central. Mas, na sua opinião, o que é que acha que ainda deveria ser feito em relação à estrada? Ou à estrada propriamente dita, ou a esta questão do conjunto de municípios e da rota em si? Eu acho que, muito sinceramente, acho que a nível da Nacional 2, em termos de sinalética, acho que deveria melhorar a sinalética, porque naturalmente eu fiz a Nacional 2 e houve ali troços que tive alguma dificuldade em perceber se andava na Nacional 2 ou se tinha saído da Nacional 2. Pronto. Acho que em termos de sinalética, sim. Em termos de asfalto, eu acho que estamos com até perigoso para quem faz a Nacional 2 de moto e de bicicleta. A sua conservação naturalmente não é a melhor. Nós aqui no Concelho de Mora ainda penso que, e já esta semana enviámos uma reivindicação às infraestruturas de Portugal a relatar um troço de Mora até Brotas que está a aparecer buracos, está com algum perigo até de limpeza das bermas, e penso que seria uma aposta ganha se as infraestruturas de Portugal, naturalmente, e o Governo Central apostassem realmente na sua melhoria do piso e da sua limpeza. Acho que teríamos todos a ganhar. E na sinalética, Acrescentar, por exemplo, o inglês, por causa dos turistas estrangeiros. acrescentar o inglês. São muitos que fazem a Nacional. há muitos que fazem a Nacional. Nós lá em cima também tivemos entramos no IP3, no IP13, que fazemos ali cerca de 2 km, 3 km. Em que zona? Penso que em Viseu. Então é o IP3. É o IP3. Tivemos essa dificuldade por causa da sinalética, porque a sinalética nos enviava por ali, pronto, e nós seguimos. Nós como na bicicleta, temos um GPS e há vários ciclistas. Entrar no IP3 de bicicleta não é muito aconselhável. Não é muito aconselhável e nós entramos cerca de 2, 3 km, pronto, Sim. devido à sinalética. Pronto, se a sinalética estiver direcionada e mais sinalética para a Nacional 2, penso que É melhor para todos, até por causa da segurança, claro que teríamos sim. todos a ganhar com isso. Claro que sim. Vamos entrar agora aqui num bocadinho no Concelho de Mora. Luísa, antes de lhe fazer aqui perguntas sobre o fluviário, vamos ao essencial. Não é? O que é isto, o fluviário, para quem não sabe, nunca viu, nunca visitou? O fluviário é um aquário público de água doce, onde onde nós mostramos um pouco o ecossistema aquático, a sua biodiversidade. Temos no aquário vários grupos de animais, desde os peixes, os anfíbios, répteis, mamíferos,
mas a quantidade, o grupo maior é sem dúvida os peixes, e que as pessoas podem vir conhecer um pouco o nosso rio Ibérico, não é? Temos, que é a nossa exposição principal é o rio Ibérico, onde temos representado algumas das espécies que existem nos nossos rios. Sim, mas o fluviário de Mora não acaba por ser também uma espécie de ideia ousada para o Conselho do Interior, ou para um Conselho do Interior, porque, ou seja, o que é que ele mudou de forma concreta na imagem e na vida de Mora? Sim, o fluviário é diferente de tudo aquilo que existe, não é? De alguma maneira, estando nós no Conselho, no interior do Alentejo, acabamos por ser diferentes por ter um fluviário de Mora, e as pessoas quando nos visitam perguntam muitas vezes, um fluviário aqui no Concelho de Mora é um pouco arrojado, não é? Foi uma ideia que a Câmara teve aqui há uns 18 anos, peço desculpa, e que trouxe realmente, fez a diferença, e a verdade é que contamos com 42 mil visitantes por ano, que é muito importante aqui para o Concelho. Sim, e hoje o fluviário é sobretudo um equipamento científico, educativo, ou turístico, ou os três? São os três, exatamente. Tem a parte turística, que as pessoas vêm conhecer um pouco que temos nos nossos rios, obviamente. Às vezes as pessoas chegam lá e dizem, tem um fluviário, o que é um fluviário, não é? Há pessoas que entram e nem sabem o que é que vão ver. Temos depois a parte de educação, que é sem dúvida o nosso maior papel, é a parte da sensibilização para as pessoas que nos visitam. É mais fácil, da mesma forma que há os oceanários, há os fluviários. Exatamente. Pronto, é isso. Exatamente. Está lá o fluvial diz tudo, não é? Exatamente, o fluviário, o oceanário de mar e o fluviário de água doce, obviamente, de rio, não é? Rio, sim. E depois temos a parte de investigação, que também o fazemos, não é? Não somos só um museu vivo onde mostramos os animais, mas também temos um núcleo de investigação que fazemos investigação em parceria com a Universidade de Évora e que temos muitos projetos a decorrer durante estes anos todos, um pouco na parte da conservação dos nossos rios, obviamente. E o que é que fazem ao nível da investigação? De investigação, nós temos vários projetos. Neste momento estamos com um projeto grande que é o Life Revive, que é sobre a conservação de espécies migradoras, como a lampreia, o sável, a enguia, por isso são espécies que têm algum, em termos económicos, são importantes. A enguiazinha frita é tão bom. Sim, que é nesta zona, na altura, gostam muito de comer a enguia e a lampreia também. Lampreia dispenso, ainda por cima, pronto, sou da zona de Coimbra, lampreia, Penacova, essas coisas todas, mas enguia aí já é outro assunto. Mas pronto, que se conservem as espécies, como é lógico, claro, exatamente. Sou um grande defensor disso. Já vou assim, porque agora temos a nossa Ana Rita Cristóvão, precisamente na adega do vinho de talha. Estão com produtores, exatamente, aqui em Mora. Portanto, Ana Rita, mostra-nos o que é que esta adega tem aqui para nos dar, e depois já falo aqui com o José Vieira, nosso confrade e também produtor. Olha, Luís, nós estamos na adega da Tapada Moca, um nome muito peculiar que fica aqui na freguesia do Cabeção, em Mora, e que nos traz aquilo que é uma das tradições mais típicas deste concelho, que tem a ver com a vinha. Chegaram a existir 150 produtores de vinho de talha, que é característica aqui do Alentejo. Hoje em dia só já existem 50 e nós já vamos falar com o proprietário desta adega, mas temos connosco a Anne-Marie, que é um exemplo também da esperança que existe para esta área, porque a Anne-Marie veio de França há coisa de 5 anos e encantou-se com isto, não é? Como é que foi? Sim, visitamos nossa adega com sua talha. Ficamos encantados por com este patrimônio e com Cabeção, que é o berço de vinho de talha. O berço da vinha de talha, o Cabeção. E hoje em dia são também produtores. Sim, criamos nossa empresa e aprendemos a fazer vinho de talha e agora vendemos nossas garrafas em Portugal, em França, em Bélgica. Ou seja, estão aqui a promover também a internacionalização do vinho de talha. Sim, fazemos uma promoção de vinho de talha de Cabeção.
É um grande papel aqui também a promover as tradições alentejanas, mas vamos ao encontro do Vítor, que é aqui o proprietário desta adega, desta tradição que aqui é secular, mas que a verdade é que já vem do tempo dos romanos. Vítor, eu pergunto-lhe, também já era aqui de Mora, como é que uma pessoa que vem da área da banca, não é, que acaba a produzir vinho de talha? Repare, isto, portanto, é uma paixão. Começou a brincar, uma pequena talha, isto chega, porque o vinho de talha, como alguém já lhe chamou, é o vinho dos amigos. E como tal, isto chega para nós festejarmos. A seguir àquela, adquirir mais duas, depois a seguir mais duas e depois mais outra, e penso que vai parar agora, porque também a idade também já não é assim muito pouca, mas tenho a felicidade de ter 2 filhos, uma filha e um filho, que gostam disto e que talvez me garantam alguma continuidade e que para mim é uma satisfação, para mim e para a minha esposa, termos alguém que nos siga. Como eu dizia, a produção é pequena, mas ainda vai havendo produtores, cerca de meia centena. Sim. Portanto, uns produzem mais, outros produzem menos, porque a tradição desta terra era pequenas parcelas de terreno com uma média de 5, 6 mil metros quadrados. E estamos a falar de 500 e tantos artigos cadastrais, em que a economia familiar rodava à base da vinha, para consumo próprio e algum que se desse para vender, e a azeitona para casa e fruta para terem, portanto, também em casa. Portanto, tudo isso são situações que nós adoramos essa tradição e como disse há pouco, Tudo à mesa, não é? Tudo à mesa, para festejar. Não pensemos que o vinho de talha é um vinho para beber sem critério, é para beber com moderação. E se reparar no contrarótulo das nossas garrafas, há uma pequena brincadeira que lá temos, que eu posso vos mostrar, que é: deve beber-se sentado. Isto porquê? Porque inicialmente os adegueiros nas adegas antigas não gostavam que as pessoas bebessem muito de pé. Que é para não se cansarem. Não, o problema é que tinham medo que, como nós produzimos um vinho que é um pouco graduado, não se nota, mas é um vinho um pouco graduado, as pessoas, portanto, ao beberem mais um copo do que deviam, começavam a oscilar a coisa, e eles não queriam que eles pendessem para o lado das talhas. E então, à conta dessa brincadeira, Vai-nos mostrar, não é? se o legislador puder ver, portanto, nota do produtor: vinho integral deve beber-se sentado. Porquê? Porque é para apreciar devidamente. São pequenas brincadeiras que nós fazemos, mas que têm uma coisa, um princípio básico: é preservar e manter a tradição. Que é o mais importante aqui. Queremos manter a tradição de vinho de talha, porque talha todo o Alentejo faz. É verdade que nós não podemos pôr no rótulo de que é vinho de talha. Mas é para isso também, era o que lhe ia perguntar, é para isso que estão a trabalhar também, e se calhar vamos até aqui ao pé das talhas para também vermos. Criaram uma confraria. Foi criando a confraria de vinho de talha de Cabeção. Portanto, a confraria é essa que aglutina todos esses produtores, no sentido de darmos alguma visibilidade oficial ao nosso vinho. Felizmente estamos... Qual é que era o vosso grande objetivo? É que esta zona fosse caracterizada como uma sub-região? Possamos pôr nos rótulos das nossas garrafas que é vinho de talha, que é a realidade, o que está aqui. E que a nossa zona seja considerada como uma zona produtora e passível de produzir vinho de talha, que é aquilo que sempre fez. E já ganharam prémios, Vítor, porque temos aqui... Prémios que, pronto, todos os anos nós fazemos uma festa de vinhos, portanto aqui na freguesia de Cabeção, promovida pelo município, em que temos o cuidado, e isto já vem de há muitos anos, e quando começámos, eu, o Manel e outros que já cá não estão entre nós éramos os mais jovens deles todos, hoje já somos os mais idosos. Com bilhas que, deixe-me interromper, porque estamos agora a ver, com talhas, aliás, que são de 1660, 1710. 1600 e 1700 andarão por aí, portanto são talhas seculares que sempre trabalharam com vinho, com pequenos interregnos, é verdade, mas sempre trabalharam. E neste momento podemos dizer que Cabeção tem um espólio de talhas da ordem das 600 talhas na povoação, o que
face à população que temos neste momento, se calhar daqui a pouco temos mais talhas do que pessoas. Vítor, vou deixá-lo juntar-se à mesa e se calhar terminamos também aqui com este cenário, porque mais do que também o vinho é o convívio e toda a animação que surge em torno da mesa, esta partilha de tradições e também este esforço coletivo que se criou para que seja mantida a tradição e não se deixe perder o vinho de talha. Luís. Obrigado, Ana Rita Cristóvão. Vamos aproveitar também essa tua reportagem para falarmos aqui com o José Vieira, que é produtor, mas que também é, como eu dizia, da Confraria do Vinho da Talha de Cabeção. José, vimos aqui um bocadinho deste ambiente do beber sentado e etc. Mas antes de entrarmos tudo aí, o que é isto, o vinho de talha, para quem nunca ouviu falar dele ou não saiba o que é? Ainda ia pegar, e vai-me permitir voltar atrás à sinalética, ficou aqui um bichinho. Claro que sim, claro que sim. Para a gente é muito importante, e já falámos com o município, que houvesse uma sinalética na Nacional 2. Eu sei que há alguns constrangimentos por causa pelas infraestruturas de Portugal, no sentido de serem colocadas ali informações, mas para nós era muito importante, para a pequena Vila Cabeção, que houvesse alguma informação, que existem adegas, que existe uma rota das adegas, que existem produtores que podem ser contatados. E, portanto, agora respondendo à sua pergunta, portanto, a Confraria do Vinho da Talha nasce no sentido de nós preservarmos esta arte, porque efetivamente ela esteve por todo o Alentejo, mas está-se a perder, e nós quisemos proteger o vinho de talha de Cabeção. O que é o vinho de talha? Portanto, o vinho de talha é um vinho feito de forma artesanal, digamos que as uvas são esmagadas e são colocadas dentro de um pote de barro, como já vimos ali estamos a ver agora essas imagens. Estamos a ver ali nas imagens. O processo, como eu costumo dizer, nós contribuímos, o produtor contribui com 85% da sua arte de saber fazer o vinho, misturar as castas, mas depois a talha contribui com o resto. Estamos a falar de talhas com centenas de anos. Estamos a falar que em Cabeção temos talhas com 200, com 300, 400, 500 anos. São talhas que... Estas que estamos a ver aqui nas imagens Estas que estamos aqui a ver do Sr. Vítor, estas que estamos aqui a ver do Sr. Vítor, são talhas de 1700, do ano 1700, e penso que ele tem uma do ano 1600, e que a maior parte delas toda a vida fizeram vinho. Portanto, estamos a falar que a própria talha passa uma identidade ao vinho. E a identidade é o quê? Portanto, estas talhas inicialmente eram revestidas com pês de pinheiro e com uma mistura de pês de pinheiro com cera de abelha, e isto acaba por ter alguma porosidade e faz com que passe uma identidade para o vinho. Para as pessoas terem uma ideia, imaginamos que tenho 10 talhas, vou fazer as 10 talhas e vou meter as castas por quilos. Cada talha vai dar um vinho completamente diferente, não há dois vinhos diferentes. E é isso que faz com que... Iguais. Desculpa. E é isso que faz com que haja aqui uma paixão. E depois é isto tudo que viu, aquilo que vimos agora na reportagem, isto é um vinho dos amigos. Portanto, as pessoas faziam vinho em Cabeção, efetivamente, para poderem ter vinho para consumir ao longo do ano, mas também para conviver com os amigos, né? Hoje é muito fácil, vamos a qualquer supermercado, temos 500 marcas de vinho. Antigamente não era assim, as pessoas compravam vinho, quem não tinha para consumo próprio, comprava a outros produtores para consumir ao longo do ano. Sim. Não sei se me permite, Luís. Força. Também aqui realçar o papel do município em ter dado, também dá aqui uma grande alavanca aqui ao vinho de talha. Porquê? Porque nós, em janeiro, fazemos uma prova do vinho novo de Cabeção. Ou seja, são os produtores todos, os pequenos produtores que fazem o vinho, convidamos-los a que façam a sua exposição num pavilhão com diferentes atividades, e que neste momento até já fizemos um concurso dos vinhos. Ou seja, cada produtor é recolhido uma prova, cada garrafa, em que escolhemos um júri e que os próprios enólogos provam o vinho e dão a classificação. E é o momento alto, digamos assim, do evento, que depois são contemplados com uma pequena lembrança do vinho por classificação, e que naturalmente os honra ir ao palco e receber esse troféu. E também penso que há cerca de 2, 3 anos criou-se
a rota, mas penso que o Sr. José poderá falar, a rota das adegas, ou seja, inscrevem-se e vão diretamente à adega provar o vinho. Neste ano foram cerca de 300 participantes. 371, aqui um número mais concreto, que vão a 3, 4, 5 adegas provar e conhecer a história do vinho de talha, em que o próprio produtor fala, explica, muitos tiram mesmo da talha e provam diretamente da talha. É uma experiência única que naturalmente temos que valorizar e naturalmente temos que apoiar os produtores para que esta tradição não se perca no Concelho de Moura e na freguesia de Capção, naturalmente. Sim. Já voltamos a falar porque à altura de irmos em direto ter com o Marcos Pinto, que está no fluviário de Mora. Marcos, hoje de manhã falámos da possibilidade de te atirares para a água por causa das temperaturas, mas se calhar é melhor não, até porque temos aí uma bióloga contigo que também vai ajudar aqui a explicar um bocadinho como tudo isto funciona. Sim, Luís, estou com a Catarina, mas também estou com a Carpa, com o Pimpão e, Catarina, com mais quem? Os barbos, e temos ali uma tenca e uma enguia que normalmente está escondida. Pronto. Eu acho que eles sabem que estão em direto no Conta Lá. Sim. Da forma como eles se expressam. Olha, está a ver? Sim. Vem ter connosco. E vou-lhe contar uma curiosidade. Eu acho que eles reconhecem os tratadores, neste caso. Porque sempre que nós passamos, eles pensam que vão ser alimentados. E, portanto, aproximam-se logo ali da zona onde costumamos dar de comida. Pois, claro, está. Hoje estou aqui um bocadinho disfarçada, digamos assim, acompanhada, e então estão mais sossegados. Mas normalmente, quando os tratadores passam, eles perseguem-nos, por assim dizer. Este é um aquário que já tem 19 anos de história e que todos os dias conta uma história da nascente até à foz. Da nascente até à foz. Aqui esta exposição principal faz então o percurso do rio. Temos aquários então de água doce, portanto, e depois acabamos na foz com 2 aquários de água salgada. Exatamente. O que é muito interessante aqui neste fluviário é que há uma oportunidade única de conhecer espécies não só ameaçadas, como também já estão extintas. Estão extintas, mas há espécies aqui. Exato. Ali o caso do esturjão, que é uma espécie que já não existe nos nossos rios. Nós também, a espécie que temos aqui não é que existia cá, é uma espécie que existe em França. Pronto, mas sim, tentamos também alertar para essa parte das ameaças e de espécies que podem deixar de existir nos nossos rios. Pronto. Nós temos aqui vários ginastas. Ginastas, este aqui é... sim. E há aqui um que vale a pena também mostrar, porque é um predador. Ou seja, há espécies, as próprias espécies que ameaçam outras espécies. Exatamente. Esta espécie é uma espécie exótica invasora, ou seja, não existia inicialmente... É este aqui que vamos ver agora. Exato. É o siluro. É um peixe que pode atingir grandes dimensões, que foi trazido, ou seja, foi introduzido nos nossos rios para a pesca desportiva e que depois veio ameaçar muito as nossas espécies, porque é um predador que caça tudo e mais alguma coisa, até. Nesta altura decorre uma visita guiada de um grupo de séniores. Obviamente também há muitas crianças e jovens que ao longo do ano visitas escolares e é muito, muito importante, logo desde cedo, as crianças e os jovens perceberem a importância da água e dos rios na biodiversidade e em todo o ecossistema. Certo, certo. O fluviário tem também esse papel. Inseridos em vários projetos, vamos às escolas e falamos um bocadinho sobre essas temáticas e, de facto, o que nós percebemos é que as crianças são uma
fonte essencial de passagem de conhecimentos, porque eles interessam-se e chegam a casa e contam aos pais e pai, já ouviste falar daquele peixe, pai, já viste que as tartarugas precisam de calor para se aquecer. Pronto, essas pequenas coisas que lhes despertam interesse e que eles acabam depois por levar aos pais, aos avós e por aí fora. Muito bem. Ora bem, aqui o fluviário merece obviamente uma visita. Aliás, Catarina, muita gente que faz a Nacional 2 faz uma pausa na sua viagem para vir até aqui? Sim, nós notamos que as pessoas, vêm muitas pessoas que param, porque também é um ponto de passagem para carimbar o seu passaporte e acabam por depois entrar e visitar e os feedbacks que temos são muito mais positivos do que negativos. Pronto. A Catarina é uma alentejana de Montemor que se formou na Universidade de Évora e que trabalha aqui no Fluviário de Mora. E eu vou lançar um desafio ao longo de todo o dia com os meus entrevistados, que é pegando neste slogan "Demora tem mora". Quando o tempo demora em Mora, o que é que a Catarina gosta de fazer? É assim, eu sou suspeita, não é? Sendo bióloga, eu adoro trabalhar no fluviário. Já lhe confessei que para mim sentar-me em frente ao aquário, observar e é relaxar. Mas depois há tanta coisa que se pode fazer, não é? Todos os dias são diferentes aqui? Todos os dias são diferentes. Pronto, claro que existem sempre as rotinas e existem sempre aquelas tarefas diárias que são feitas, mas há sempre uma coisa que acontece que é diferente do dia de ontem. Pronto. Pessoalmente é assim, pronto, tenho os meus hobbies, mas de facto Mora tem muito para oferecer, não é? Não só em termos de gastronomia, não só aqui o fluviário, o museu em Mora, mas por que não ir fazer um workshop de olaria nas Brotas? Por que não conhecer os bolos da Dona Otília? Por que não fazer um workshop de madeira? Por exemplo. Minha querida, muito obrigado. Diga. Ou para quem é apreciador de vinho, visitar o vinho da talha de Cabeção. Não, isso é o que a Ana Rita Cristóvão anda a fazer, que eu bem estive a ouvir aqui. Ora bem, Catarina, muito obrigado. Uma visita incrível aqui no Fluviário de Mora. Daqui a pouco, sim, vamos resolver o grande mistério dos bolos da Dona Otília em Mora. É o que nós vamos fazer já a seguir, Luís, mas é isso. Agora temos tempo para continuar a conversar com os nossos convidados. É contigo. Obrigado, Marcos Pinto, até já, e por também teres aqui trazido este retrato do Fluviário de Mora. E, Luísa, além disto aqui que o Marcos nos disse e que... como é que se chama aquela senhora? Agora esqueci-me do nome. A Catarina, exatamente. E que a Catarina também ali com as suas explicações. O que é que o Fluviário nos ensina hoje sobre os rios, as ribeiras e os ecossistemas que tantas vezes ignoramos? Sem dúvida, nós passamos muito a mensagem, é a preservação, que neste momento os nossos rios estão ameaçados, as espécies estão ameaçadas, todos os grupos de animais, e passamos muito esse trabalho, não só do conhecimento, porque há muitas pessoas que não sabem os peixes que existem nos nossos rios, os anfíbios que lá vivem, mas também a importância da proteção, não é? Porque cada vez há mais ameaças às espécies que vivem nos rios, e nós temos esse papel de sensibilizar e educar as pessoas, principalmente as escolas que nos visitam, que serão os biólogos da amanhã, para continuarem o trabalho que nós fazemos todos os dias, obviamente. Sim, e num tempo em que se fala tanto de clima e sustentabilidade, e bem, o fluviário pode ser ainda mais central na conversa pública sobre esses temas? Sim, nós também temos muita parte de sustentabilidade que é importante, a parte de nós para termos um aquário a funcionar, nós temos que pensar muito na sustentabilidade, não é? Porque nós gastamos energia, água e temos essa parte contemplada. E também temos muitas atividades para as crianças sobre a sustentabilidade da água, principalmente, não é? E as crianças saem de lá, e não só crianças, obviamente outro tipo de grupos que nos visitam, com a parte de ter a consciência que é necessário haver uma sustentabilidade ambiental cada vez mais. Sim, Mora de facto conseguiu aqui fazer da água doce uma causa, um ponto de atração e também um instrumento educativo, não é?
de educativo ambiental, se calhar, não é? Isto ainda surpreende quem vos visita? Sim, há muitas pessoas que andam a passear na zona e entram no fluviário, sim. Um fluviário, o que é um fluviário, não é? Nós depois explicamos às pessoas que é um aquário de água doce e as pessoas têm muito... E a maior parte das pessoas que nos visitam têm sempre uma mensagem positiva daquilo que viram, não é? Nós somos um aquário pequenino, obviamente, mas o que mostramos, portanto, temos sempre em consideração o bem-estar animal, sem dúvida, e as pessoas que lá vão gostam sempre da visita que fizeram e dizem que voltam, obviamente. Sim. O que é que gostaria que uma criança, por exemplo, levasse consigo depois de visitar o fluviário? Que levasse... Levasse no sentido de aprendizagem, de memória, enfim. Portanto, isto um pouco com as visitas que nós fazemos no fluviário, do grupo de crianças que nos visitam e quando fazemos uma visita para as escolas, há sempre uma ou duas crianças que querem ser o biólogo da manhã e querem estudar o peixe, não é? Porque os biólogos estudam outro tipo de animais e flora, mas o peixe é sempre um animal diferente, não é? É diferente de estudar um peixe do que estudar um mamífero, não é? Uma lontra, que é o animal que as pessoas mais gostam de ver no fluviário, tem outras características, são mais dóceis, não é? O peixe não tem aquela característica de chegar ao pé da pessoa, apesar do que diz a minha colega, eles já nos conhecem, os peixes, obviamente, mas a criança há sempre alguma criança que sai de lá a dizer que quer ser biólogo e quer estudar os peixes, que é muito importante para nós, obviamente. Temos é que perceber daqui a alguns anos se isso de facto acontece. acontecer, não é? Exatamente. Fazer esse trabalho de seguimento. Luísa, só para terminarmos aqui esta parte do fluviário, que espécies ou histórias continuam a encantar assim mais os visitantes? São as lontras? As lontras, sem dúvida, por ser um mamífero, obviamente. Temos, como a Catarina falou, o peixe-gato, o siluro, que é neste momento uma espécie exótica invasora que existe no Rio Tejo e que tem trazido também muito impacto pelo tamanho que ele tem, não é? Sim. Nós no Conta Lá, ainda há pouco estava aqui a dizer, fizemos um documentário sobre isso, também com a participação do chefe Rodrigo Castelo, tem uma estrela Michelin, tem um restaurante, a Taberna ao Balcão, e que está a fazer esse trabalho também de cozinhar com o siluro, porque é uma forma também de o retirar Exatamente, das águas do Tejo. nós temos uma parceria com um projeto que é o Life Predator também, que trabalha um pouco, portanto, a parte do siluro, obviamente, e nós temos essa parceria também de divulgação desse projeto. Mas, além destes animais que eu estou a falar, nós também temos uma componente no fluviário, que são outros rios, que não são os rios ibéricos, e temos representado animais do Amazonas. E uma das espécies que as pessoas também gostam muito é uma anaconda amarela que nós temos, enorme, que as pessoas têm muito gosto em ver esse Não sei como é que animal. o Marcos Pinto não mostrou essa anaconda amarela. Ainda não, há de lá chegar. Ainda tem que fazer um percurso, sim. Tem quantos metros essa anaconda? Neste momento tem à volta de 3,5 metros. Mas ainda vai ter mais? É nova. É nova? Sim. Mas chega a que comprimento? Pode atingir até 5 metros, mais ou menos. Já é a segunda anaconda no fluviário. E não havia coisas mais fofinhas para ter no fluviário? Tem que ser mesmo anaconda? O fofinho do fluviário é mesmo É as lontras. lontras. As lontras são de facto esses animais. Nós temos das duas espécies, temos a asiática, que é uma espécie que não é nossa, e temos a europeia, que é a nossa espécie. E as pessoas gostam muito da hora da alimentação, porque elas têm comportamentos muito engraçados na hora da alimentação. José, se algum dia der vinho de talha a uma anaconda, eu não digo a ninguém, está bem? Estou obviamente aqui a brincar consigo. Vamos lá falar aqui um bocadinho a sério. A Ana Rita Cristóvão, no direto que fez da Adega, falou na questão de que há uns anos eram 150 produtores, hoje são 50. Porquê este decréscimo? Porquê é que caiu, digamos assim, o interesse ou a produção de vinho de talha? Há vários fatores, mas um dos fatores tem a ver com como falaram, como o Sr. Vítor falou aí bem, tínhamos muitos produtores e o vinho, digamos que era um pé de meia das pessoas, ou seja, quase todas as pessoas tinham meio hectare, estamos a falar de perto de 200 propriedades, meio hectare, as pessoas tinham os seus trabalhos durante o dia e depois faziam o vinho para consumo e vinho para poder vender. E com este pé de meia de vender, a verdade é que muitas pessoas conseguiram ter dinheiro para meter os filhos a estudar fora. Portanto, hoje a gente diz que em Capção é uma terra de doutores e engenheiros. Isto trouxe um contra, foi esse contra. As pessoas acabaram-se por fumar, acabaram por sair de Capção. Portanto, pararam de produzir.
E os pais, pronto, os pais já faleceram muitos e agora somos poucos. Pronto, eu por acaso também estive sempre fora e voltei e peguei no fundo neste projeto. É verdade que naquela altura falámos há bocado em sustentabilidade, tem que haver aqui mesmo sustentabilidade em termos ambientais, mas também sustentabilidade para que isto não seja um negócio para nós enriquecermos, mas de alguma forma possamos continuar, porque isto acaba por ser um vinho, estamos a falar que aqui é tudo manual, não há mão de obra, é tudo, e não há mão de obra, portanto acaba por ser um processo ligeiramente mais caro e com produções muito pequenas, portanto não conseguimos... E é por isso que o vinho de talha não tem uma maior penetração no mercado nacional? O vinho de talha, digamos que em tempos foi criou-se um estigma que era um vinho corriqueiro, era um vinho sem personalidade, e hoje o processo também se foi abandonado, obviamente, com as modernas adegas, em que basta carregar num botão. Quase que temos o vinho logo pronto do outro lado, não é bem assim, não é? Porque isto há sempre um processo. Sim. Mas aqui estamos a falar de adegas muito pequenas, muita mão de obra, e abandonou-se um bocadinho este estilo de vinho. A verdade é que hoje estamos a voltar atrás, porque as pessoas já perceberam, as pessoas existem. Hoje vamos ao supermercado, encontramos 500 marcas de vinhos, se fizermos a experiência, se pegarmos em 10 rosés, praticamente vamos encontrar os 10 rosés iguais, e aqui no vinho de talha foi aquilo que eu disse há pouco, cada vinho é diferente, e os próprios enólogos hoje, quando falam connosco, produtores, eles têm que se reinventar, porque as pessoas já perceberam que eu estou sempre a beber a mesma coisa, mesmo que mude de marca, e aqui... Depois estamos a falar aqui de outra coisa muito, muito característica, ainda há bocado falou aí que andava já um bocadinho de farto de migas, mas estamos a falar de vinhos altamente gastronómicos. Portanto, estes vinhos são vinhos para marisco, é verdade, mas... Estou farto de migas no bom sentido, atenção. Sim, não. Eu não os posso comer, é só... Mas certo, quero. Mas quero, não é? Portanto, tem uma barreira, mas depois volta a querer. Portanto, estes vinhos são muito gastronómicos e acabam por ligar com todas as nossas comidas alentejanas. Estamos a falar do porco preto, estamos a falar de caça, estamos a falar de comidas gordas, digamos. E isso... Então, e sobre essas garrafinhas? Que o nosso tempo já está a acabar e se quiser falar um bocadinho sobre elas... É assim, é verdade que quando criámos a confraria e eu, quando iniciei o meu projeto, começo pelo meu, que é o Cananó, e se olhar aqui para os nomes, vai ver Cananó, Teso, aqui tem aqui uns nomes, aqui todos, porquê? Não é? Porque isto, no fundo, é a gente a fazer homenagem àqueles que nos ensinaram a fazer o vinho. Portanto, é um vinho Teso? Não, o Teso era o avô do Tó e da Sandra, que são os proprietários, são dois irmãos. Mas pode pegar nas garrafas e mostrá-las? Posso pegar. O Teso, sabe o que é um Teso no Alentejo? O que o Teso é que não tem dinheiro. Pronto, não, aqui é exatamente ao contrário. O Teso é uma pessoa pequenina e com muita genica. A gente chamamos aquele indivíduo, é muito teso. Se calhar também tinha pouco. Mas também dinheiro. há o teso de ser uma pessoa dura, rija. E é este, e era mesmo. Já não isto. vai para o terceiro significado. Já não vai para o terceiro significado, é melhor, ficamos por aí. Este projeto é um projeto engraçado, dois irmãos, tanto que aprenderam a fazer vinho com o avô e com os pais e que hoje continuam a fazer vinho em Cabeção. Depois temos aqui o Cananó, do qual eu sou o proprietário. O Cananó foi... Portanto, nestas pequenas terras alentejanas, quase todas as pessoas têm uma alcunha relacionada com a profissão que tinham ou com alguma alcunha que tinham. Eu, neste caso, no meu, não sei porquê, portanto, mas foi os Cananós que me ensinaram a fazer vinho e no fundo, foi a homenagem que eu quis fazer, principalmente ao meu pai. Aqui temos os franceses, que vimos ali há bocado, a Ana Marie. Portanto, a vinha deles é muito perto do Pinhal e então eles meteram em Costa do Pinhal no vinho deles. O projeto também é muito interessante. E nós abraçámos os franceses de coração aberto quando vieram para a Cabeção. E aqui tivemos a Tapada da Moca, já mostrámos ali há bocado o Sr. Vítor, na adega dele. Portanto, todos eles foram um bocadinho impulsionados por mim, porque eu, no fundo, fui o primeiro a ver a primeira marca, mas foi aquilo que eu falei da sustentabilidade. Foi no sentido de dizer, este vinho tem que ser dado a conhecer aos portugueses, principalmente, à nossa restauração aqui do Concelho de Moura para poder vender, e de alguma forma torná-lo mais sustentável, termos mais valor. Sim.
E foi isso que acabámos aqui de fazer, foi ou não foi, José? Foi mesmo isso. Sobre isso, não é? Precisamente. Muito bem. José Vieira, Luísa Sousa, Luís Branco, muito obrigado aos três por terem aqui aceitado o nosso convite e por terem estado aqui connosco a falar sobre Mora e sobre a Nacional 2 e sobre tudo o que se pode fazer e ver neste concelho. Para já fazemos uma pequenina pausa e depois voltamos já a seguir com mais novos convidados e mais novos pontos de reportagem, por isso volte connosco, até já. Bem-vindos de volta aqui ao Museu do Megalitismo no Concelho de Mora, nesta viagem pela Estrada Nacional 2, quilómetro 476. Já temos aqui os nossos próximos convidados. O Fernando Santos, ex-selecionador nacional de futebol, treinador de futebol e também aqui um novo residente de Mora, vamos chamar-lhe assim, já vamos perceber isso. Um novo residente, mais ou menos, não é? Passa aqui umas grandes temporadas. Novo gente. Exato. A Clara Santiago, que é a secretária da Associação da Morada, e a Marta Rene, que é cantora e que escolheu Mora para residir aqui há alguns anos. Fernando, vou começar por si antes de... Senhoras primeiro, não? Não, mas vou começar por si, já vou às senhoras. Oh, Fernando, não seja assim. Já me está aqui a estragar Não, estou a brincar. Começar por si, porque obviamente está aqui para falar sobre Mora, mas como falei também anteriormente, não podemos ignorar o facto de ter sido selecionador de futebol, ter sido campeão europeu e de agora termos tido esta convocatória para o Mundial. Não lhe vou fazer perguntas sobre essa convocatória porque já sei que vai dizer que não quer comentar e que não vai responder sobre isso, mas de alguma forma as suas expectativas, digamos assim, para a seleção neste Mundial, que é diferente como nós sabemos que é. Mais que expectativas, é o desejo que todos nós temos, os portugueses, todos, 11 milhões de portugueses, todos temos esse desejo e todos vamos com certeza fazer força para que isso aconteça e que Portugal possa pela primeira vez conquistar um campeonato do mundo. Eu acho que isso é que é o mais importante e é isso que eu e os portugueses que neste momento desejamos e como disse, apoiamos todos, sem exceção, seguramente, a nossa seleção para que isso possa acontecer. Temos capacidade para isso? Portugal tem sempre capacidade, já disse isso desde quando cheguei em 2016. Portugal será sempre um candidato a poder conquistar um título. Um campeonato do mundo. Fernando, gostava também de abordar aqui um outro assunto relativamente a isto, um bocadinho por causa da sua fé e da sua espiritualidade, que é pública. Sim. E como é que um balneário, como é que uma seleção, uma equipa lida, e o Fernando conheceu, trabalhou com ele, com a morte de Diogo Jota, como é que se... Lidámos mal naquele momento, não é? Lidámos todos muito mal, daqueles que partilhámos com ele alguns momentos, e eu que o lancei na seleção, e de quem era amigo pessoal e da família, e portanto foi um momento doloroso para todos nós. Agora pode reverter, neste momento pode reverter, acho que foi simbólico a convocatória ser em 27+1, tem algum simbolismo, porque a relação que ele tinha com os colegas era muito forte, de grande companheirismo, grande amizade, e portanto isso pode reverter a favor da seleção. Dar mais motivação. Pode, agora o futebol é mais do que isso, não é? Claro. Não é suficiente, depois, e principalmente numa competição como esta, que é muito rápida, em que tudo pode acontecer, principalmente a partir da segunda fase. Cada jogo é um jogo e, portanto, tudo pode acontecer. Agora, achei muito bonita esta ideia de terem feito este tipo de convocatório nos 27+1. Acho uma ideia muito bonita. Sim. Obrigado, Fernando, por também ter respondido aqui a estas duas questões. Futebol, agora só desporto local. Vamos entrar aqui em Mora. O Fernando recebeu a medalha de honra do município aqui de Mora. Não é natural daqui. Tem casa cá, passa aqui grandes temporadas. Como é que surge esta questão de vir aqui para passar temporadas e ter casa aqui no Concelho de Mora? Tenho casa aqui há 22 anos. Há 22 anos, exato. Não é propriamente de ontem. Em 2013 eu fui convidado por um amigo meu, que na altura era o animador cultural da Câmara de Mora, o João André, Sinogas era o presidente, e o António Luís para vir colaborar, havia um leilão para a Unicef e pediram para eu vir cá ajudar e colaborar e tal. Eu tinha alguns amigos meus cá em Cabeção, principalmente uma grande amiga minha que já partiu, e vim,
com todo o prazer e com todo o gosto, e depois eles descobriram que eu tinha alguma simpatia por Alentejo e que andava à procura aí pelo país, porque na realidade não tem nada a ver com o Alentejo, eu tenho um cunhado meu que é do Alentejo e do Baixo Alentejo, mas tinha sempre esta ideia de ter alguma coisa no Alentejo, mas era um monte, na verdade um monte, que se visse a planície, e eles tanto me chatearam, começaram a chatear para eu vir cá, e eu acabei por vir. Depois quando vinha para fechar o negócio do monte lá em Pavia, acabaram por me levar a um vale e eu fiquei apaixonado, e portanto eu em 2004 assentei a reais aqui em Pavia, Concelho de Mora, obviamente, onde tenho muitos amigos e que durante muito tempo, os últimos anos em que estive fora, não, os anos que estive na seleção, passava metade do meu tempo aqui, metade do meu tempo em Cascais, não é? Mas quando estive fora, agora nos últimos anos, tenho estado menos. Mas sempre que posso estou aqui. A minha família adora isto, a minha filha viveu aqui um ano também e, portanto, viver não há nada como esta zona. Todo este concelho é um concelho. Não foi? Recuperou um moinho, não foi? Recuperei um moinho, sim. Recuperei muitas outras coisas. Não, sim, mas uma delas que é a sua casa, digamos assim, aqui, ou não? Não, um moinho de água, a minha casa é na propriedade. É na propriedade, mas tem lá esse moinho, mas sim. Tem um moinho de água que foi recuperado. Quando eu comprei a propriedade, o ex-dono, o moinho estava deitado abaixo, estava tudo destruído e eu recuperei-o naturalmente. Sim, e depois de passar uma vida nos meus palcos de futebol, o que é que Mora continua a representar para si? O que é que o faz vir cá? O que me faz vir cá é gostar, é o gosto que tenho por Mora, por minha casa, por Pavia, mas essencialmente as pessoas. Eu tenho muitos amigos aqui e, portanto, sinto-me aqui como se estivesse em casa, tenho uma relação muito forte com as pessoas, quer em Pavia, onde na realidade vivo, mas também aqui em Mora, onde tenho amigos, e Cabeção, aliás, a primeira vez até que vim cá, já há muitos anos, era miúdo, 10 anos, não sei, foi às Brotas, porque tinha um compadre meu, eu sou padrinho da filha dele, infelizmente também já partiu, que era das Brotas, e foi o primeiro contacto que eu tive aqui com esta zona, nunca pensei vir para cá. Mas isto é aqui, na realidade, quem sente depois sente esta zona, as pessoas, o ambiente, a calma, a tranquilidade, e também tem muita coisa bonita para se ver, a gastronomia. E, portanto, quem sente isto depois dificilmente vai abandonar, não é? E, portanto, eu sempre que posso venho para Pavia. Sim. Clara, é a secretária da Associação da Morada, uma associação que trabalha cultura, sustentabilidade, ecologia, arte, ciência, pensamento crítico, também com uma forte intervenção comunitária e ligação também às escolas. E faz esta coisa rara, cruza estes temas todos. Como é que este projeto se foi enraizando aqui em Mora? Bem, surgiu precisamente com o desejo de enraizarmos. Assim que chegámos a esta terra, às Brotas, o primeiro desejo foi de nos aproximarmos da comunidade, do território, mas em particular da comunidade local, e criámos um projeto que se chamava as Romarias de Histórias. Começou em 2015 e em 2016 é que depois formalizámos mesmo a associação. E este projeto partia da recolha de histórias de membros da comunidade de Brotas, entre elas o Oleiro e muitas outras pessoas que vivem ou que viviam, algumas já morreram, e criámos performances a partir dessas histórias. Isto foi assim o começo da associação. E ela foi crescendo ao ponto que agora em 2024, exato, criámos uma performance, mas agora sim com as pessoas da comunidade, portanto não só a partir das histórias delas, mas com elas. Eu acho que isto reflete também esta aproximação e este tal enraizamento, como disse, que fomos tecendo com esta terra, com estas pessoas, cuja confiança fomos ganhando, não é? Fomos conquistando, e é um privilégio poder estar nesta terra e poder ter esta relação com as pessoas e com a terra, sim. Sim, e quando se fala em desenvolvimento social, muitas vezes pensa só em apoios, e vocês mostram que de alguma forma pode-se desenvolver uma comunidade só pela cultura e também pelo pensamento crítico. Sim, claro. Acho que é isso. Desenvolvimento social é muito mais do que dinheiro e infraestrutura, não é? Acima de tudo, relação, fortalecer essas dinâmicas sociais e comunitárias que existem nos lugares, porque sem comunidade
pouco somos. Sim. E o vosso trabalho com as escolas e com a população Sim. tem mostrado aqui de alguma forma que há uma espécie de fome de participação e de criação fora dos grandes centros? Sim, claro, acho que a descentralização é uma questão importantíssima e pronto, e trabalhar com as escolas é essencial, porque acho que é isso, nós ouvimos muito, ainda ontem estávamos nas Brotas e um senhor disse, isto agora, não há aqui ninguém, isto está tudo a abandonar esta terra, já não há gaiatos a brincar na rua e pronto, há um abandonamento das terras porque talvez já não haja o pertencimento ao lugar que havia, não é? E como é que esse pertencimento pode regressar, como é que as pessoas podem de novo sentir-se... Ou seja, elas estão ligadas à terra, obviamente, mas como é que isso pode ser ainda mais fortalecido? E trabalhar com as escolas tem sido muito nesse sentido, não é? De criar esse pertencimento ao lugar e de fazer com que eles percebam também o privilégio que têm em serem desta terra e em poderem estar cá. Sim. O Fernando estava aí assim... que a abanar a cabeça. Mas estava na cabeça, compreendo muito bem o que a Clara disse e apoio claramente, mas um dos problemas naturalmente é a desfixação das pessoas, tem muito a ver com o não haver emprego, não é? Esta falta de emprego é determinante, as pessoas acabam por abandonar, acabam por sair, criam raízes fora e depois voltam à terra para passar algum tempo, não é? O Alentejo durante muito tempo havia muitas crianças também muito por isso, porque quando chegamos ao verão vimos muito mais gente e muito mais crianças e era importante criarem condições aqui não só Mora, mas também à volta, criar condições para poder criar raízes, porque uma das questões é que este concelho tem coisas lindíssimas em qualquer uma das freguesias, mas está muito perto de Lisboa e portanto é tudo muito rápido, as pessoas por exemplo vêm ao fluviário e voltam para casa, voltam para Lisboa. E, portanto, agora cada vez mais, e agora tive o prazer de conhecer também alguém que está para viajar há 6 anos, acho que cada vez se vê mais as pessoas a quererem ter esta paz, este sossego e quererem estar. Mas depois, obviamente, isto tem muito a ver com a questão do teletrabalho e que isso levou a que muita gente pudesse por aqui vir estar. Porque isso antes era quase impossível que assim acontecesse. Mas era bom que se criasse algumas rotas também que ajudassem. Eu já disse isso muitas vezes, já falei muitas vezes, até com o atual Presidente da Câmara, noutros tempos, em criar uma rota, mas era preciso alojamento, e há pouco alojamento aqui nesta zona, criar uma rota que as pessoas viessem e ficassem mais algum tempo do que umas horas de passagem, não é? Isso seria muito, muito importante para motivar... E a própria Nacional 2 pode ajudar também a isso, não é? Sim, claro que pode ajudar, e tudo pode ajudar, não é? Tudo pode ajudar, desde que criemos condições para isso. Porque, como eu disse, o que me aconteceu a mim e a qualquer uma delas me parece claro, é que todos, quando chegamos, depois apaixonamos e já não queremos ir. Dizia há bocadinho ela, a Marta, que já não quer ir. Agora, esta é a casa dela. Eu também sinto o mesmo. Eu não digo que é a minha casa, porque tenho 2, mas é a minha casa também. E agora com os netos são uma benção que eu tive, mas de qualquer maneira causam ali um bocadinho mais de dificuldade muitas vezes em poder vir, por causa do acompanhamento que temos de fazer, porque são novos, mas eu sempre posso do aqui, porque este sossego, esta paz, eu costumo contar uma história aos meus amigos, que o meu pai era um apaixonado da pesca, e esta é uma zona tradicionalmente... Sim, também já ia abordar esse assunto da pesca consigo, porque é muito famosa, gosta daqui pescar. Sim. É muito famosa, tem aqui uma das melhores pistas da Europa, de pesca desportiva, na Ribeira onde eu vivo tem 3, 4 concursos por ano. Mas eu que não queria nada com pesca, o meu pai sempre quis que eu fosse à pesca com ele, eu nunca ia, e quando vim para aqui apaixonei-me para a pesca, quer dizer, e portanto eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o sossego, com o estar, então para eles, compositores, agora assumo também por ela, que é um grande amigo meu e dela, o Will Veloso, que agora está aqui em Avis, e portanto, e há muita gente que está por aqui, e por isso acho que, mas eu concordo com ele, acho que este projeto faz todo o sentido, que é integrar a comunidade. Faz muito sentido. A maior parte das coisas que eu tenho em casa, em termos de barro e tal, de olaria, vem de lá das Brotas. E, portanto, porque isto tem coisas muito interessantes. Agora, temos que ajudar a descobrir, não é? E para isso é preciso que as pessoas não passem só. Porque aqui é uma zona de passagem muito forte, aqui Mora, e Pavia, principalmente. Pavia é uma zona porque as pessoas vão por aí fora para seguirem...
e vêm por esta zona para depois seguirem para a Espanha e para passear. E há aqui coisas tão bonitas à volta que era importante isso, criarmos condições para que as pessoas se fixem um pouco mais, porque se fixarem, ou se pelo menos estiverem cá algum tempo, apaixonam-se seguramente por isso. Exato. Marta, antes de falarmos um bocadinho sobre o seu percurso profissional e sobre aquilo que produz hoje em dia e o estilo de música com que trabalha, é natural do Porto, não é? Sim. Andou também por Lisboa, Sim. exatamente, mas há 6 anos veio para Mora. Porquê? Eu vim para Pavia. Sim, Mora é o Conselho. Sim. Conselho de Mora, sim. Reside em Pavia, exatamente. Resido em Pavia. E digo-te uma coisa, eu até eu não dizia onde é que eu morava. Eu dizia que era entre Mora e Arraiolos, porque eu não queria... a vila é tão pacífica que eu não queria que ninguém viesse à procura de nada para aqui, que é injusto. O género, descobri o meu paraíso, deixa-me estar aqui, não vou dizer Então, nada se a calhar ninguém. o melhor é apagarmos as câmeras e vamos todos embora, que é para não saberem o que é que é. Agora já penso assim, pronto, já conheço melhor a comunidade, toda a gente, então se vier alguém que a gente não goste, nós já temos um sentido de comunidade de poder tratar do assunto todos juntos. Sim. Mas sim, vim para cá durante a pandemia e apaixonei-me, como ali o nosso Master Mister diz, apaixonei-me. Eu desde a adolescência que passava férias e acampava, vinha com as minhas amigas, lá está, pela N2, porque muitas vezes não queríamos pagar portagens, não tínhamos muito dinheiro então, e tínhamos tempo, portanto vinhamos para aqui e quando vinhamos para aqui eu sempre tive aquela ideia de um dia eu gostava de morar aqui. Na minha adolescência sentia que a calma era um bocadinho cedo, talvez, que eu tinha que me validar e tinha que dar à perna na cidade, mas que sempre tive a ideia que um dia gostava de vir para aqui, e para o interior, para aqui. E depois surgiu a oportunidade de haver aqui uma casa e tal, eu vim para aqui, apaixonei-me, fiquei aqui. No início, primeiro ano que eu estava cá, tinha bastantes discussões com uma senhora na mercearia, que ela dizia, você não é daqui, e eu disse assim, mas eu vou ficar aqui e daqui a 30 anos, o que é que você vai dizer? Que eu não sou daqui? Então eu moro aqui, isto é a minha casa. Anteontem já passou por mim, estava com uma amiga minha, não, a Marta é nossa, a Marta é daqui. Ainda bem que não demorou muito tempo, mas assim como a Clara estava a dizer, e é normal, eu acho que nós no Porto também somos um bocadinho assim, é preciso conquistar as pessoas daqui, as pessoas não... E eu também gosto disso. Acho que é mais genuína a relação quando nós temos que conquistar e que mostrar quem nós somos outra pessoa do que propriamente chegar... É a desconfiança daquilo que vem de fora. Sim, porque também o que vem de fora às vezes aqui não é muito agradável para quem é daqui. E eu vejo isso muitas vezes, há pessoas, lá está, vêm de passagem, passam na mercearia ou noutro local, são arrogantes, não cumprimentam as pessoas, às vezes até tentam passar à frente de quem vive e quem vive esta vida todos os dias. E isso é muito desagradável de se sentir, porque eu também já me considero local, portanto pego na minha pá e lá vou eu com o pessoal daqui. E depois, eu acho que eles já disseram tudo que se pode dizer. O que é que eu gosto? Já faço essas perguntas. Trabalho fora, mas eu gosto de voltar por causa dos grilos, dos pássaros, do silêncio, da paisagem, do cheiro. Aqui é uma zona, lá está, na N2, que nós começamos a entrar e começa a cheirar a esteva e tipo, pronto, já estou em casa. Há muitas coisas aqui que são... Sim. E conhecem os bolos da Dona Otília? Conheço. Conhecem? Então pronto, vamos agora ter com o Marcos Pinto, que está em direto precisamente da pastelaria da Dona Otília. Marcos, que bolos são esses? Conta-me lá. Olha, Luís, primeiro deixa-me dizer-te que Mora é linda. Aliás, estamos na pastelaria Mora Linda para descobrirmos isto dos bolos da Dona Otília. Mas, Dona Isabel, eu cheguei e a verdade é que ainda não vi nenhum bolo. Não viu? Então, o que é isto? Então, Oi, que agora o caso muda de figura. São bonitos e são bons.
Que tradição é esta? Que história é esta destes doces tão famosos que traz tanta gente até aqui? Olha, antigamente as pessoas passavam dentro de Mora para vir comprar bolos à Dona Otília. De geração em geração, ainda aparecem muitas gerações agora, destas atuais, que vinham com os avós, bisavós, e para passarem a Mora para comprar os bolos. É assim, a avó Ti começou a trabalhar com 17 anos, 20 anos para aí. E montou a pastelaria também por influência de um primo, que era o Sr. Isalino Santos, de Mora, pronto, famílias de Mora, também da família ainda da minha sogra, e ela teve uma certa influência dele. Ele era pasteleiro de profissão e incutiu-lhe talvez este gostinho. Ela, como não quis estudar mais, as irmãs estudaram, mas ela não quis, dizia-me a mim que era Maria Rapaz. E então a avó Ti, como nós chamamos os meus filhos carinhosamente, a avó Ti começou então a trabalhar nos bolos. Depois, paralelamente aos bolos, é engraçado, isto para chegarmos à Mora Linda, paralelamente aos bolos, o meu sogro montou uma fábrica de refrigerantes que toda a gente a Mora conhecia. Lá está. Lá está. Eu quando vi, fez-me lembrar, olha, pronto, eu sou do tempo do Smol, quando o Smol era servido nestas Isto era garrafas. laranjada e Isso. havia os pirulitos. Pois. Os pirulitos, eu não fui muito, pronto, não me lembro disso, mas as pessoas de Mora, toda a gente conhecia a Mora Linda, por isso é que eu fiz, vamos lá, jus ao nome do meu sogro e pus a Mora Linda ao café. E este café, se me permite dizer, tem uma história. Nunca pensámos ter um café, eu sou professora, não tenho nada a ver com cafés, nem com este ramo, mas acontece que com a Avenida do Fluviário, as pessoas deixaram de passar tanto dentro de Mora. E então o que é que acontece? Aquelas pessoas que paravam obrigatoriamente deixaram de passar e nós, para escoarmos mais os bolos, não é? Tivemos que defender-nos. Vamos Então lá. fale-me lá mais destes bolos da avó Ti. São vários bolos que nós podemos ver aqui. Este é o rei da É mesa. o rei da mesa, é o queijinho do céu. Ui, tão bom. Assim, nós podemos vender muito pouco queijinho do céu durante o ano, mas quando chegamos ao Natal, as festas, portanto a parte festiva, todas as mesas têm um queijinho do céu. E os outros bolos? Os outros Há aqui, bolos. Se me permite levantar... assim, se para permite, mostrar. minha querida, faça de conta que está na sua casa. É o queijinho do céu, que aqui fazemos em pequenino e fazemos ao quilo. Depois temos pastel de amêndoa, aliás, todos têm amêndoa. Mistura de noz, mistura de feijão, mistura de pinhão e estes são os de requeijão. Eu não sei por onde é que é de começar. Se eu tivesse que comer só um, qual seria? Olha, eu gosto deles todos, mas mais o que me apraz mais a saborear é o de pinhão. Porque depois a mistura do pinhão com a noz, com a amêndoa, é espetacular. Olha, mas são todos bons. Já falou da história da família, da história da Dona Otília também, da história do sogro também e com a fábrica. E a partir de agora, as novas gerações, as gerações a seguir, olham para a pastelaria com essa responsabilidade de manter viva esta tradição? Exatamente, é por isso que eu estou também aqui a tentar encaminhar o Zé Miguel, que é um dos meus filhos. Aliás, nós podemos vê-lo ali, está ali uma fotografia do Zé Miguel ali, com os bolos. Foi, agora a Câmara fez um calendário com as gerações, pronto, as profissões, pronto, e a continuidade das profissões, e então apareceu o Zé Miguel. Muito bem, o Zé Miguel está a continuar e que é ele que tem os segredos, não é? Vou dizer outra coisa, é que esta massa é uma massa artesanal e ele faz isto tudo sem um laminador, tudo à mão. Muito bem. Bem, vamos sentar aqui. Luís, sei que tens aí contigo Fernando Santos, o nosso ex-selecionador nacional, mas há aqui um recado que eu quero que dês ao nosso convidado, é que eu não tenho dúvida que se a Dona Isabel fizer entregar estes bolos à nossa seleção e levar estes bolos para o Mundial de Futebol, eu não tenho dúvida alguma que nós conseguimos o caneco. Isso era ótimo. Com estes bolos, com esta energia e com esta história toda, era ótimo, não era?
Pronto, pelo menos o recado está dado. Muito obrigado, minha querida. Podemos receber aqui na Mora Linda. Mora Linda, Mora é linda. Outra coisa que eu queria dizer é que tudo o que está, por exemplo, aqui posso partir, se quiserem. Pronto. Então já não saio daqui, já vou ficar aqui. Vou partir para ver. Sim, Os sim. ovos moles, Meu Deus. É tudo confeccionado por nós. Muito bem. Exatamente como a Venham só ver o aspecto aqui deste bolo. Exatamente Oh, como meu a Deus. avó te fazia. Vocês agora podem provar, não é? Podemos provar? Claro. Essa é a parte mais difícil do nosso trabalho. Muito obrigado, foi um gosto Obrigado. conhecê-la. Eu também. Obrigado. Agradeço imenso. Não sei se eu vou ficando por aqui, na Mora Linda, não sei se vou sair daqui tão cedo. Acho que vou almoçar consigo aqui. Pode ser. Está bem, vou-me sentar e almoço consigo. Tem já a sobremesa. Já temos a sobremesa. Obrigado. Até já. Obrigado. Não fiques aí, Marcos, convém que tragas já algumas dessas boas coisinhas para provarmos e experimentarmos. É a parte difícil do nosso trabalho, mas eu faço o sacrifício. Voltando aqui à conversa aqui no Museu do Megalitismo, a conversa estão aqui e bem, e é assim mesmo que queremos que estejam aqui a conversar. Marta, só voltando aqui um bocadinho atrás, falou já, ou melhor, já descreveu o que é que gosta, aqui em Mora ou em Pavia, se quiser, mas o que é que esta terra lhe devolveu que a cidade já não lhe dava? Falaste bem, o que é que me devolveu? Eu sou da Senhora da Hora. Vivi lá até aos 16 anos. A Senhora da Hora, até eu ter 16 anos, era uma vila, agora é cidade. Eu tinha muitos campos, muitas ovelhas, a única coisa que nos ligava à cidade era uma linha de comboio, e o comboio. Depois vou para a cidade, uma data de anos. Quando eu volto aqui, devolveu-me realmente, isto não é novo para mim viver numa vila em que a natureza é o que nos rodeia. E então o que me devolveu foi isso, foi eu aqui, como é que eu tenho de explicar? Eu aqui, imagina, eu vim agora, tive 20 e tal dias no Porto, trabalhar e tive outras coisas. Eu chego aqui e Pavia e esta zona do Alentejo centra-me, reorganiza-me. Eu consigo centrar os meus pensamentos, consigo separar tudo que é lixo, consigo ter outra vez o meu centro aqui. Porquê? Porque durmo bem, porque ouço pássaros, porque ouço grilos, porque saio à rua, vejo a natureza facilmente, porque tenho pôr do sol é incrível e isso tudo faz com que a minha profissão é uma profissão de estar também com muita gente, com muita adrenalina, com responsabilidade também, muito exposta e aqui, além de que aqui as pessoas não me tratam como se eu fosse especial, não é? Mais vezes as cantoras são tratadas como pessoas especiais ou mais diva, menos diva. E aqui toda a gente me trata como se eu fosse mais uma. E isso agrada-me bastante, que eu gosto, quando não estou em cima de palco a cantar. Ser uma diva de Pavia? Sim. Eu devo ser para eles têm orgulho de mim e eu também gosto que eles tenham orgulho de mim. Mas no fundo é isso, eu fora do palco gosto de ser tratada como uma pessoa comum. E aqui eu consigo isso. Sim, a música que a Marta produz, e estamos a ver também aqui algumas imagens, cruza o soul, o funk, o rock, são linguagens muito urbanas no imaginário de muitas pessoas. O que é que acontece quando essa energia passa a respirar o ritmo de um concelho como Mora? Dá-me mais energia para ter a energia em que a música que eu faço me exige. Que é bastante, que é mais agressiva, que é mais gritante e então essa paz e esse centro que eu encontro aqui, depois quando eu tenho que trabalhar, dá-me um boost maior para eu conseguir dar mais às pessoas e gosto muito, também é muito bom, por exemplo, dar concertos pela Europa, dormir 4 horas por dia, andar 8, 9 horas de carrinha por dia, dias seguidos, comer mal, beber pouca água, porque na carrinha não pode parar tantas vezes para nós irmos à casa de banho, essas coisas todas. E saber depois, para mim a minha cenoura, a cenourinha que está aqui à frente, é saber que eu depois volto para casa, que é aqui. Embora o Porto também seja a minha casa. Quando vou ao Porto, e quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, eu também vibro, o meu coração também se enche. Só que agora a minha casa é aqui.
É como diz numa das suas canções, quer dizer, I'm coming home tonight, portanto acaba sempre por voltar aqui, não é? E isso é sim uma coisa que me dá-me bastante. Lá está. O que às vezes me dá motivação para sair é saber que quando eu voltar, vou voltar aqui. Sim. Fernando, relativamente à pesca, que é uma das coisas que mais gosta de fazer aqui, há pouco já contou a história de como é que começou aqui a pescar, mas ainda hoje continua a fazer essa pesca desportiva? Ainda hoje continua a vir aqui a fazer pesca? Pesca desportiva? Não, pesco. Pesca? Pesco mal, mas pesco. Não, a pescar alguma coisa. Pesco. Isso, naturalmente pesco, mas eu acho que é esta liberdade, é esta tranquilidade. Eu, além dos grilos e dos pássaros, ouço as rãs, durmo com as rãs, estou com o som das rãs e, portanto, tudo isso ela disse, é como ela diz, quando se está e vive, tem as profissões de muito stress, muito intensas, como eu também, durante muitos anos. O meu refúgio principal era aqui. E, portanto, quando eu vim para cá quando estava no Sporting, depois quando estava no Benfica, eu vivia aqui, não vivia em Lisboa, porque a seguir, depois de todo aquele stress, chegar aqui é reconfortar tudo. Eu costumo dizer aos meus amigos, a primeira coisa que faço é tirar o relógio, tirar as coisas, calçar uns ténis e estou despachado e que ninguém me chateie mais. E vou ao restaurante como me apetece, não estou preocupado de ter que ir muito bem ou muito menos bem. E isso tudo essa é a questão central. Aliás, eu sempre pensei, como disse há pouco, os meus netos alteraram um bocadinho este registro, eu sempre pensei que quando me reformar, que é para aqui que venho viver, não é? E que depois tenho lá uma casa lá em Cascais para lá ir de vez em quando e tal. Porque isto é muito reconfortante estar aqui. É o que eu digo, isto tem muita coisa boa que nós nunca pensamos que é possível ter. Apesar de eu viver numa zona, eu vivo em Cascais, vivo fora de Cascais e, portanto, também é muito tranquilo e muito sossegado e também sou os pássaros e vejo os coelhos e estas coisas todas em casa. Mas não é a mesma coisa. É um encanto diferente. Tem qualquer coisa que não sei explicar e que vem de dentro. E, portanto, tu nunca vais explicar. Os sentimentos dificilmente se explicam, não é? E tu isso nunca vais conseguir explicar. As pessoas dizem... Agora, o que eu sinto também dos meus amigos todos que vêm é que, se pudessem, também cá estavam. Isso eu sinto, não é? Quando vêm, e todos os meus amigos, e aliás muitos dos meus amigos, mesmo se eu cá estava, vêm cá passar alguns dias a casa... porque sabem que a casa também é deles e, portanto, sempre querem, então, ter a minha casa disponível, porque, na realidade, isto tem-se tudo, sabes? Quando voltas à cidade e ao teu trabalho, à intensidade do teu trabalho, tu vais regenerado. Isso dá-te mais força, naturalmente, não é? Sim. E agora também com a questão dos netos, tem aqui... Sim, mas eles vêm também, têm problemas. E gostam? Gostam e adoram. Adoram ver as ovelhas, adoram estar com os cães, adoram ver os peixes, adoram que o avô os ensina a pescar, essas coisas todas. Já está a ensinar os netos a pescar? Eles é que me pedem, porque às vezes não me apetecia muito. Então porquê? Não me apetecia muito. Às vezes eles andam a brincar e tal, e um tem 6, outro 5, outro 13, outro 15 já não, mas depois querem que o avô ponha o whisky, tira o whisky, põe o whisky, tira o whisky e tal. Mas faz parte da vida, não é ótimo. Sim, mas eu sei que está, mas tem noção que essas memórias são memórias que vão ficar para sempre nos seus netos. Claro, por isso é que eles gostam de vir para cá e a minha filha também, porque, como eu disse, viveu aqui, ela foi juíza aqui perto e durante um ano habitou ali, foi aqui que ela fez a sua residência, ela tem uma paixão enorme por isto, sempre pode, vem para Pavia, não é? Além disso, tem os caracóis ótimos, que eu, ainda por cima que eu gosto de caracóis, tem os caracóis ótimos. Não, tem muita coisa boa. E muito diversificada, porque para além de todas estas coisas, como ela dizia, nós depois temos tudo perto. As pessoas é que pensam que não, que a gente está longe de tudo, mas não. Nós temos tudo. Restaurantes, a gastronomia, ali o fluviário, a barragem, temos tudo. Temos todas as condições aqui, não é? E, portanto, e nas brotas também. Portanto, ainda por cima todas as freguesias são diferentes. Todas. As brotas, mas todas as freguesias são diferentes, têm características diferentes. As pessoas não, mas as características são diferentes. E, talvez até um pouco as características das próprias pessoas. A sede do Conselho também, Pavia já foi sede do Conselho também. Cabeção, que tem uma história única, não é? Cabeção, porque o rei Davi, o Dom João I, mestre Davi. João I, mestre Davi, quando ele vinha cá, ia para ali. Um dia perguntaram onde é que a gente hoje dorme. Ele disse ali naquele cabeção, não é? Por isso é que aquilo se chama cabeção, não é? E, portanto, tem uma história riquíssima. E depois tens também à volta muita coisa muito interessante. Não é? Agora, eu penso como elas duas, mas eu prefiro vir e ficar só. Deixa-me estar sossegadinho, não é? Deixa-me estar sossegadinho, entre aspas, mas deixa-me estar.
E gosto de vir aqui, ter com os meus amigos de vez em quando, aqui a Mora, e gosto de ir almoçar. Eu não digo o nome dos restaurantes porque parece mal, porque eu vou a todos e não quero fazer Fernando, falar em almoçar em restaurantes, nós já temos também a Ana Rita Cristóvão, nossa repórter, no restaurante O Alentejano, já com as propostas gastronómicas aqui de Mora para esta hora de almoço. Ana Rita. É verdade, Luís. Estamos no coração do Concelho de Mora, onde antigamente passava a Estrada Nacional 2, antes desta nova variante, e o restaurante Alentejano fica no mapa como uma paragem obrigatória, desde logo pelos pratos que apresenta, porque são aqueles pratos tipicamente alentejanos, mas há aqui umas variantes muito curiosas. E é com a ajuda do André que vamos descobri-las. Muito boa tarde, André. Antes de irmos aos pratos, às migas em concreto, é pelas entradas que se começa. É verdade, ou seja, quando nós chegamos ao Alentejano, aqui ao restaurante, o importante é cativarmos as pessoas a saberem que vieram a Mora. E então é usar o mais típico de Mora e que o Alentejo tem para nos oferecer. E aí começa-se pelo estômago. Então há que começar do princípio e depois passarmos às migas, como tu disseste. Dar sempre ênfase à região. O nosso covete, temos o pão atípico aqui mesmo feito em Mora, e o queijo, as azeitonas temperadas, aquele paladar automático quando uma pessoa se senta à mesa. Mas quando espera pela refeição principal, não é? Espera pela refeição principal, mas aqui sempre já começar a aconchegar o estômago com o sabor da tradição. Depois, temos várias opções para uma entrada, ou seja, uma sopa. A nossa sopa de cação. Muito típica aqui do Alentejo. Muito típica. Falta aqui um pãozinho torrado a acompanhar, que eu garanto que é muito bom. E agora no verão ainda podem descobrir o gaspacho alentejano, que é diferente daquele tipicamente conhecido em Espanha. No Alentejo é muito diferente. Vem com pedacinhos e sabe mesmo muito bem agora que chegou o verão. Depois, carne ou peixe? Começamos pelo peixe, para ser mais levezinho. Eu acho que podemos começar pelo peixe. Desde o bacalhau frito alentejana, a característica é ter esta cebolada feita com pimentos e cebola a acompanhar, um bacalhau frito, ou mesmo o cação frito, porque já que falarmos nas sopas de cação, também ele o cação frito com vários tipos de acompanhamento, desde ou um arroz de tomate, ou mesmo com umas migas, é uma opção muito boa. Antes de irmos para a parte da carne, que é mais pesada, temos também de falar aqui dos vinhos. Nós há bocado tivemos na Tapada da Moca e está aqui também presente, não é? Este vinho de talha. É verdade, ou seja, temos que sempre falar que se vamos também aconchegar o estômago, a bebida é importante. E temos que dar sempre ênfase aos vinhos da região. Seja, por exemplo, como vocês veem o Tapada da Moca, que eu sei que já o foram conhecer hoje, ou mesmo um dos poucos vinhos também continua a ser feito ainda aqui em Cabeção, o Cananon, um vinho de talha também. São duas opções muito boas para quando visitam a região e saberem o bom vinho que se faz ainda em Mora e aqui nas vilas à volta. André, mas o que chama a atenção aqui é as migas, porque nós estamos habituados às migas de espargos, mas aqui vocês reinventaram migas até mais não. É verdade, aqui no Concelho já há muito tempo que se faz o mês das migas e aqui no Alentejano tentámos manter todos os sabores tradicionais, mas inovar um pouco e dar uma maior oferta às pessoas. Ou seja, a típica, as migas de espargos, como tu bem disseste, e é verdade, mas aqui vou-vos mostrar o que nós podemos conhecer aqui no Alentejano. As migas de batata doce e manjericão, as migas de fumeiro, como o nome diz, feito com vários enchidos. E aqui por cima também dá para perceber mais ou menos do que é. Tentamos sempre fazer um pouco alusão àquilo que tem nas migas. As migas de tomate, já elas um pouco também mais tradicionais, e outro das eleições que tem sido ao longo destes anos, que são as migas de cogumelos frescos e coentros, que são uma delícia. É que tem mais saída. É uma das que tem mais saídas. Todas elas, a verdade, têm tido bastante aceitação por parte das pessoas, daí as termos mantido na carta ao longo destes anos. Mas é mais raro de ver de cogumelos, não é? É mais raro de ver. Já começa... É também adaptado aos tempos modernos, não é? Era aquilo que eu te dizia. É tentar ir buscar a tradição aos tempos um bocadinho mais contemporâneos. Agora, com estas migas, a oferta de proteína, ou seja, da carne que possam escolher para acompanhar, aqui no restaurante é bastante vasta. Vocês podem aqui, temos alguns exemplos. A típica carne do alguidar, a carne de porco alguidar, toda ela bastante temperada e que fica aquele tempo todo a apurar o seu sabor, como podem ver. Nós também temos comido bastante nos últimos dias. já estás a ficar uma pró em comida alentejana. E depois ali aquela. E ali tens as costeletas de borrego ao alhinho, uma costeleta muito mais pequenina, ela bastante suculenta, bastante saborosa, mas isto ainda mais ofertas, desde uns lombinhos de porco preto com molho de coentros, tudo isso acompanhado com as migas que a pessoa quiser. Ou seja, damos-lhe aqui uma oferta
bastante boa. André, muito obrigada. E além de estar a ficar pró em comida alentejana, eu estou também a ficar pró nas sobremesas alentejanas. E eu vou aqui ao encontro do Luís, que é o proprietário do espaço, porque ele já tem aqui uma mesa que chama bastante a atenção. Ó Luís, o que é que nós temos aqui hoje de sobremesas? Olha, temos aqui o pão de rala, que é bastante conhecido também, que é feito com amêndoa, gila e fios de ovos. E temos o fidalgo, que é só ovos e açúcar. Portanto, são dois, temos mais, temos a sericaia, temos vários tipos. Estes aqui são aqueles que nós mais sai aqui no nosso restaurante. Acabam por se distinguir, porque na maior parte dos restaurantes encontramos a sericaia, mas aqui, por exemplo, este aqui tem um ar muito apelativo. Fresco, é uma bomba calórica, mas é muito bom, muito bom. E depois temos sempre o licor de poejo, que vem aqui... Acompanha com a sobremesa. A sobremesa, que é muito bom. Mas pronto, estas são a Rita vai querer experimentar algum. Podemos provar? Qual é que o Luís aconselha? O pão de rala, que é um... Sim. Sabe a quê, para quem não conhece? Sabe a amêndoa, gila e amêndoa. Mas sente-se mais o sabor da gila, da amêndoa? Da gila. Ah, não é seco? Não. É um bolo até umidozinho. Sim. É um bolo úmido. E este aqui, também, podemos cortar aqui também. Vamos já aproveitar esta faquinha. Meu Deus, Luís, a comer a sobremesa antes do almoço. Isto vai ser uma desgraça hoje. Olha que os meus colegas devem estar a rogar-me pragas. Se consigo tirar aqui. Este é mais líquido. Sim. É mais líquido, vai ao forno, é só fios de ovos e açúcar. Vou usar aqui. Até é parecido com os ovos moles, nesta parte do recheio. Sim, só que depois vai ao forno queimar em cima e é bastante bom, são os dois bastante bons. Este aqui tem amêndoa, tem gila, fios de ovos, portanto é mais composto. Depois tem aqui o licorzinho do peixe para equilibrar as coisas, não é? Já prova o licor de peixe. Olha, muito obrigada. Eu vou provar, sabe que eu sou canhota, portanto tenho de trocar aqui a mão para provar. Se calhar vou provar, como é que disse que era este, que eu já me esqueci? O pão de rala. E pronto, olha, peço imensa desculpa, Luís, mas vai ter de ser assim. Tu ficas a ver e eu vou provar. Eu, para mim, faço uma degustação dessas migas todas e acabo com o fidalgo, sem problema nenhum. Obrigado, Ana Rita, até já. O quê? O fidalgo é desgraça completa. É uma desgraça, não é? Hoje toda a comida alentejana é uma desgraça. Pois também. Em Portugal, nesse aspecto, no sentido, bom, Exato. Até na minha regi já estão a falar sobre a comida. Por isso é que eu estou aqui a rir-me também. Mas bom, Clara, vamos falar aqui um bocadinho sobre a associação também. E estava aqui a pensar no que é que podia perguntar, até das próprias perguntas que preparei, porque há aqui muita coisa que eu gostava de saber sobre a vossa associação. Mas o que é que a Amorada percebeu sobre esta comunidade que talvez quem olha de fora ainda não tenha percebido? Qualquer comunidade terá as suas particularidades, não é? Eu acho que para mim a comunidade vem do lugar, não é? Vem do lugar de onde ela surge e, portanto, ela fala o lugar, de certa forma, não é? O lugar fala através da comunidade que nela vive. Particularidades. É assim difícil de dar uma resposta a essa pergunta, mas é uma aldeia que se foi construindo. Posso alterar a pergunta, se quiser? Não, estou também eu própria a pensar, não é? Foi uma aldeia que teve muita vida, muitas pessoas viviam nesta aldeia, havia muito trabalho. Trabalho duro e as pessoas falam desse trabalho, não é? De sol a sol. Mas é curioso porque sempre que falo com as pessoas, em especial as do lar, que dizem a vida era dura, mas nós éramos felizes e nós sabíamos brincar e dançávamos e cantávamos enquanto trabalhávamos e eu tenho vindo a refletir muito sobre isto, sobre esta nostalgia que é muito comum no Alentejo em relação às searas do trigo, não é? Aos campos que já não são semeados. Eu acho que mais do que o trigo e as saudades que as pessoas têm é efetivamente de terem um sentido de comunidade e de trabalho conjunto, porque as pessoas trabalhavam para latifundiários, não é? Para outros, mas trabalhavam uns com os outros, trabalhavam efetivamente em comunidade. Eu acho que é disso que as pessoas têm saudades, eu acho que é disso. E efetivamente Brotas era uma aldeia com muita vida, eles tinham muito trabalho ali, inclusive no monte onde nós estamos agora, muitas pessoas viveram lá e é muito importante para nós perceber o que é que ali se passou antes.
porque a história do lugar é muito relevante, é muito importante. Como é que nós nos relacionamos com aquele lugar se não soubermos o que é que aconteceu ali antes? A história do lugar é também a história das não é? pessoas que por lá passaram, não é? Claro, são um só. Não, exatamente, sim. É indissociável. Nós somos feitos pelo lugar onde claro estamos, não é? E também fazemos o lugar onde estamos. Fazemos o lugar, claro, sim. Então... Sim. Já percebi, claro. Marta, obviamente que está fora do grande centro, acredito que seja libertador para si, aliás, podemos se calhar resumir muito aquilo que disse também nessa palavra, nessa libertação. Mas o que é que Pavia, em concreto, não é, que o Conselho de Mora, lhe deu ou se alterou alguma coisa no seu processo criativo e inspiracional? Alterou bastante. Não sinto... Ou seja, eu sinto sempre pressão no processo criativo, porque acho que qualquer processo criativo tu começas por sentir que lá o tal síndrome do impostor, que não tem jeito nenhum para aquilo e que não sabes porque é que estás a fazer aquilo, depois fazes, depois achas, depois no dias a seguir vês e aquilo não vale nada, passado 2 dias, afinal até está bom, e passado uma semana, eu até estou a gostar do que estou a fazer. Pronto, isso é o processo criativo, é sempre uma coisa complicada. Volto a dizer, a mim o que afasta-me muito barulho, ou seja, imagina, na cidade. Na cidade, tu estás em casa e é normal, amigos ou não, ou entregas, ou vives, imagina, não vives numa casa, vives num prédio, estão-te sempre a tocar a campainha. Aqui não. Aqui eu sei quando é que as pessoas vêm porque eu quero, e então isso dá-me espaço também para eu conseguir tirar o lixo todo que anda aqui à nossa volta cada vez mais. Ou seja, ao ter essa ausência de ruído, automaticamente esse processo criativo também se transforma? Se transforma, é mais rápido, é mais fácil. Agora, o que me trouxe para Pavia, seguindo também as palavras da Clara, foi o sentido de comunidade. Eu, ano passado, parti o pé direito. Não podia conduzir. E eu não sinto isso, eu nunca senti um real sentido de comunidade na cidade como eu sinto aqui. Toda a gente me ajudou. Toda a gente soube que eu parti o pé e toda a gente me ajudou. Se era preciso trazer, olha, e tinham mandado mensagens, precisas de água, precisas de alguma coisa, toda a gente se juntou, precisas de boleia para ir fazer o raio-x ao hospital, precisas de... Eu nunca senti isso na cidade. Sentia o apoio de um amigo ou outro, não é? Mas não de pessoas que eu não conheço tão bem, sabes? Conheço-te, olá, boa tarde, como está e tal, e dessas pessoas, quando eu precisei, estavam todas lá. E isso foi mesmo... Se eu já gostava de Pavia, isso então deixou-me as raízes ainda mais profundas. Nunca senti isso em lado nenhum. E isso não tem preço, e não encontras assim... Não, de todo. Do nada. Sim. E são pessoas que também não... Ou seja, são pessoas que não se intrometem na minha vida. Percebes? E na cidade, às vezes as pessoas quando te ajudam intrometem-se muito mais na tua vida do que o que eu sinto que acontece aqui. Eu acho muitas vezes até ajudam com interesse. Também, não é? Mas aqui o que eu sinto... não sei se é por ser o sítio, se o Alentejo e se os alentejanos têm isso também um bocadinho culturalmente. O que eu sinto aqui é que as pessoas... Claro, há fofocas como em todo lado, mas as pessoas deixam-te dão-te muito espaço. Isso é muito bom. Sim. Fernando, estamos aqui a falar de lugares, de comunidade, de comunidade, de território também. Uma das coisas que nós temos tido aqui ao longo desta viagem pela Nacional 2, nestes vários painéis, tem sido pessoas ligadas ao desporto, aos vários desportos, não só ao futebol. Mas relativamente ao futebol, nestes pequenos locais, muitas vezes nós assistimos a jogos ou distritais ou de campeonato de Portugal, que muitas vezes colocam mais espectadores do que alguns jogos de futebol profissional. O futebol distrital e os escalões não profissionais continuam, de facto, aqui também a ser a raiz de tudo e a ser também uma forma de juntar uma comunidade e de contribuir para essa... A raiz de tudo são as pessoas e as suas culturas. Agora, o desporto em geral e o futebol de uma forma particular, porque é um desporto coletivo, sempre vai concorrer para agregar as pessoas, e porque o futebol, é o que eu digo, desporto faz bem sempre porque faz bem à saúde.
faz bem à saúde física, mental e, portanto, fazendo bem a nós próprios, estamos sempre melhores. Agora, para além da prática normal do desporto, depois os desportos coletivos têm essa vantagem, que é da ligação das pessoas, a trabalhar em conjunto, terem objetivos comuns, sentimento de pertença, mas também criarem essas raízes profundas do que é aquilo que elas falavam, que é de apoio, de estarmos sempre prontos para apoiar e estarmos sempre disponíveis uns para os outros. Aquilo que disse a Marta é muito interessante. Eu também passei aqui o meu Covid e as pessoas também todas lá levar as suas coisas a casa e ligavam-me se eu precisava de alguma coisa e o que era preciso e, na parte do meu Covid. E, portanto, é este sentimento, de alguma forma, então, nestas localidades mais, não diria mais pequenas, não gosto da expressão, mas pronto, nestas localidades mais é um polo afastadas. agregador, porque ao domingo é uma forma das pessoas, porque têm os filhos, os netos que jogam, que fazem e tal, e é mais uma forma de reforçar o convívio e a ligação entre as pessoas e também à volta, não é? O Fernando consegue desligar do futebol? Quer dizer, primeiro Sim, quando chego aqui, a única maneira que eu consigo desligar do futebol mesmo é quando venho para aqui. Quando chego aqui mas não não vê quero saber mais jogos nada. aqui? Não vejo nada. Não vê jogos nenhums? Não, quando estou aqui não tem nada a ver com isso, eu estou noutro mundo. Sim. Estou noutro mundo à parte. Não tem curiosidade, sei lá, de ir aqui ao campo, ver um joguinho da Distrital ou de... Não tenho curiosidade, não. Quer dizer, apoio os clubes, claro, sim. Apoiei e continuo a apoiar e continuarei a apoiar, mas não é, eu venho para aqui para reforçar, para reforçar as baterias, para recarregar as minhas baterias, não é? Portanto, como eu digo, eu chego a Pavia e tiro a minha roupinha normal e pronto. E ali estou eu. Sim, mas relativamente ainda ao futebol, mas ao futebol aqui nestes territórios, ou seja, há talento que se perde neste país profundo, digamos assim, por falta de estrutura, de observação e de oportunidade? Sim, mas isso há talento em todo o lado e não é só no futebol, é em muitas outras. Claro. Então outras modalidades, se calhar, têm mais razões de queixa do que o futebol. Outras modalidades, também na cultura, na música. Agora, mas isso faz parte, isso é... Não podemos também ficar por aí. Obviamente que aqui quem tem que criar as condições, como é o caso da Clara que agora está aqui, com esta associação, eles têm que criar essas condições, não é? Porque não é fácil, essas coisas não são assim tão lineares que a gente diga, claro. E para isso é preciso condições custam dinheiro, estas vilas têm muita pouca capacidade financeira e, portanto, tudo isto é... Agora, que se perde muito talento, com certeza que se perde, mas também... Mas de vez em quando também se encontra, não preciso dar um dos maiores exemplos disso. Eu também conheço muitos exemplos de gente que veio do nada e que hoje, pronto... Sim, mas eu não estou a falar vir do nada, porque eles não vêm do nada. Não, vir do nada no sentido da questão de virem de sítios... Sim, está bem. É isso. Até na terra da minha avó, lá, Pomares, há gente que está na seleção, e outros... Olha, o Ricardo Horta, por exemplo, que não... Sim. Pois. Por exemplo, e muitos outros que vêm, na realidade, e não tens que viver na cidade para isso. Agora, a questão é... Quando nós achamos que temos que fazer muito mais, é preciso também ter atenção e não... A crítica custa-me um bocado quando eu olho para como elas falam, estas populações que têm dificuldades. E, portanto, já é muito importante isso, sim, o que eles fazem, é muito importante, que promovam, na realidade, o desporto e o desporto de integração e depois, assim, criando estes laços desportivos entre as aldeias, entre o que quiserem, ou entre os concelhos, aí sim, aí depois podem dar o salto para poder chegar a outras mais longe. Mas aqui também há muita gente que canta ou que está ligada à cultura e aqui por este país todo. Portugal é riquíssimo nisso. Portugal é um país riquíssimo nisso. Agora, infelizmente, o que nós gostávamos é que pudesse chegar a todos. Sim, mas às vezes parece também não sabemos valorizar essa riqueza que o Fernando está a referir, não é? Não, acho que sabemos. Agora, não podemos é chegar a todo lado. Não sei, é impossível. Mas acha mesmo que valorizamos aquilo que é bom, que é nosso? Eu acho. Agora, essa é uma discussão que eu já tive muitas vezes. Porque outra coisa é a gente valorizar aquilo que são os nossos talentos. A gente às vezes tem vergonha de nos valorizarmos a nós próprios, não é? Principalmente no estrangeiro. Mas eu conheço muita gente de enormíssima qualidade. Aliás, Portugal, um país tão pequeno, com 10 milhões de habitantes só,
tem gente em todas as áreas, reconhecida mundialmente. Sim, Eu acho que nós temos que deixar desse negativismo. Acho que muitas vezes nós puxamos esse Algum negativismo complexo? para nós. Não puxamos para nós, estamos sempre a dizer, muitas vezes estamos sempre a afirmar isto. Eu acho que a gente puxa o negativismo para nós, quer dizer, percebes? Se devíamos divulgar mais, com certeza, mas É o que é. a parte, não é o que é, a parte da divulgação também não compete a nós, quer dizer, não é? Claro, sim. Eu acho que esta conversa vai muito de encontro a apoio e oportunidade. Claro. Apoio e oportunidade, termos financeiros, visibilidade, o que é que seja, está nos centros das cidades. Claro. E tudo o resto é um bocado esquecido e Mas porque apagado. o Estado Central também, e se olharmos só para a parte democrática do nosso país, desde 25 de Abril até agora, tem sempre esta tendência de deixar para trás o interior. É uma coisa que, enfim, que eu questiono. Mas mesmo assim, agora no centro das cidades, o apoio à oportunidade está lá, mas no centro das cidades também não está a trabalhar para as pessoas que são das cidades, está a trabalhar para o turismo também. Portanto, isto está, o mal está todo na raiz. Vários males. Mas eu também sou positiva, também não sou negativista em relação a isso. Eu acho é que as pessoas que têm talento, seja em qualquer área, têm que ter oportunidades e depois apoio, porque se nada se desenvolve, é muito, lá está, é como tu dizes, mas existem pessoas, existem, que tiveram que cavar uma cola muito fundo, dar muito à perna para ser aquele... Em comparação com as pessoas das cidades. E para ser aquele que vingou no meio de mil. Mas se houvesse mais oportunidade e apoio, havia muito mais gente em todas as áreas a dar cartas, sem dúvida alguma. Não tenho dúvida, mas é mais do que isso, é como ela falava e a Clara falou. Um dos problemas da diversificação tem a ver com isso, também não é só na área da cultura, sim. Mas também no dia-a-dia normal. Ora, se não há emprego, se as pessoas têm que ir à procura para outros lados, obviamente que há menos gente, há menos crianças, há menos não sei o quê, tudo isto se perde, se vai perdendo. Agora, não vamos fazer isto um drama e vamos fazer ao contrário, não vamos fazer disto um problema, vamos encontrar uma solução. Eu estou farto de problemas e eu acho que temos é que encontrar soluções. E estes caminhos que elas apontam são caminhos de solução, ou seja, fazer a integração das pessoas, não sei o quê. Eu costumo ir aí a uma coisa que é a Missão País, umas vezes durante o ano, que é os jovens estudantes das universidades que vão ficar uma semana em aldeias deste país fora, e é um trabalho extraordinário, porque é isso que vai reavivar, que vai trazer a alma outra vez, que vai apaixonar as pessoas e que vai eventualmente chamar a atenção para se criar condições para que isto possa ser revitalizado. Não é? Sim, nós já estamos mesmo a terminar, claro, mas queria só ouvi-la em 30 segundos, um minuto no máximo, sobre isto que aqui o Fernando e a Marta disseram, por favor. É assim, eu acho que as pessoas também não são vítimas neste processo e têm mais do que capacidades para criar condições para si. E eu acho que é isso que falta um pouco, é as pessoas acreditarem no poder da comunidade, no seu próprio poder, não é? De decidirem efetivamente como é que querem viver. E acho que passa muito por... Há muito esta cultura da profissionalização, não é? Eu faço isto, eu faço aquilo, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo. Mas como é que também podemos pensar o território de uma outra forma, pensar, ok, nós vivemos neste território, como é que podemos viver aqui, como é que podemos garantir que temos isto e aquilo, aquilo que precisamos para viver bem. E sim, eu acho que as pessoas têm que acreditar mais nelas próprias e articularem-se nesse sentido também. Fica essa reflexão. Sim. Fernando Santos, Clara Santiago, Marta Red, muito obrigado aos três por terem dispensado um bocadinho do vosso tempo e terem vindo aqui conversar connosco sobre Mora e sobre todas estas reflexões que aqui foi um prazer, porque ainda conheci mais duas super simpáticas e com muita cabeça. Sim, e foi um gosto imenso também meu ter estado aqui convosco. Quanto a si, fazemos agora uma pausa, voltamos às 3h30, já sabe, portanto, volte connosco para continuarmos esta viagem aqui pelo Concelho de Mora. Até logo.